informações lá de Ipanema, que está com problemas também de deslocamento, mas a gente também não pode ficar adiando o início desse nosso evento, desse nosso debate. Então, ainda que tenhamos menos pessoas do que esperávamos, gostaríamos, tenho certeza que nós vamos poder conduzir, com a participação de vocês, um evento de altíssima qualidade. Por conta disso, é um prazer recebê-los aqui para debater um tema tão, não diria que seja um tema tão novo, mas tão revolucionário, né? É interessante ver a abrangência, o poder que as mídias digitais têm em transformar. Eu estava hoje conversando com um amigo meu sobre a Primavera Árabe e o quanto que mídias digitais, de uma forma ou de outra, influenciaram grandes mudanças já arraigadas por décadas num determinado grupo de países. Esse é um pequeno exemplo do quanto que isso pode ser poderoso, de quanto que isso é poderoso, né? Então, fóruns como esse, em que a gente tem a possibilidade de debater um pouco que seja, eu acho que são muito bem-vindos. Por conta disso, gostaria de agradecer a iniciativa do Luiz Sá, do Nino, em trazer Carlos, Marina para cá, para a gente fazer essa discussão e principalmente agradecer a presença de vocês. Eu tenho certeza que, a despeito da chuva, vai ser muito importante, muito positiva essa nossa participação. Muito obrigado, boa noite. Luiz. Gente, boa noite para todo mundo. Eu sou o professor Luiz Sá. Eu queria inicialmente dar as boas-vindas a todos. É uma satisfação tê-los aqui conosco. Eu vou... esse para nós, para a nossa Fundação Getúlio Vargas, esse é um momento importante, porque é também um momento em que nós lançamos, assim, oficialmente, o nosso primeiro pós-MBA em Marketing Digital. E, portanto, esse curso deve começar agora em setembro, outubro. E, quem sabe, alguns de vocês não estarão lá como os nossos alunos, né? Eu gostaria, então, de dar início apresentando a nossa primeira palestrante, a Marina. A Marina é a professora mais jovem que nós temos aqui na Fundação Getúlio Vargas. Ela tem apenas, posso falar? 24 anos. Ela está terminando o doutorado na COPIAD, na área de comportamento consumidor, antropologia do consumo, e é a pesquisadora que mais artigos tem produzido nos anais e congressos, enfim, artigos acadêmicos, portanto, sobre a área de marketing digital. Então, é quase que uma prodígio aqui, né? Eu a própria. Então, eu gostaria de que todos dessem uma salva de palmas aqui à Marina, que vai começar com a palestra. Bom, boa noite, gente. Depois dessa apresentação do professor, tem que mandar bem agora. Bom, então, como ele já falou, meu nome é Marina. Eu trabalho com comportamento do consumidor já há um tempo e, atualmente, eu tenho me dedicado bastante a esse estudo de comportamento do consumidor visando a internet, né? Olhando como o comportamento do consumidor tem mudado e como a gente tem que estudar esse novo tipo de comportamento do consumidor, desse consumidor que quer influenciar mais, tem mais demandas, tem demandas diferentes, mas que continua sendo um consumidor como a gente tinha antigamente, um consumidor que tem o seu processo de decisão de compra, um consumidor que segue algumas teorias de marketing que a gente não pode deixar de fora quando fala de comportamento do consumidor na internet. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui muito rápido, né, para a gente depois ficar mais nas perguntas mesmo, é um pouco de como a gente pode fazer essa ligação entre a teoria de comportamento do consumidor, entre algumas teorias até que algumas vezes são deixadas de lado por quem fala em comportamento do consumidor na internet, fazer essa ligação com a internet e também um pouco de antropologia. É claro que a gente tem pouco tempo, então não vai dar para entrar em muitos conceitos, principalmente antropologia do consumo, que são mais complexos, né? Mas a gente vai tentar dar uma passada.
Bom, então eu estruturei essa apresentação começando primeiro com uma justificativa de por que eu acho que a gente tem que usar as teorias de comportamento consumidor para estudar comportamento consumidor na internet. Basicamente porque a gente tinha antes um estereótipo, né, de quem era esse consumidor pela internet, de quem era essa pessoa que estava buscando informações na internet, que estava buscando comprar na internet, no começo de tudo, né, lá um estereótipo de um jovem, muitas vezes caracterizado como um nerd, algumas coisas assim. E agora a gente tem uma concepção atual muito mais próxima da população mesmo real que a gente tem, com uma necessidade de você conseguir segmentar o seu público para você atingir pela internet também, de você conseguir entender o comportamento dessas pessoas, que são pessoas da vida real, né? São pessoas que não são nerds, que não são só pessoas de classe A, né? Você tem uma vasta gama de pessoas diferentes sendo consumidores pela internet, né? Então, você precisa usar alguns conceitos básicos de marketing, como a própria segmentação, para atingir essas pessoas e não ficar num machismo de na internet é tudo diferente, então vamos deixar para lá a teoria, né? Então, alguns mitos, né? Vocês já devem ter visto muitas vezes essas coisas, né? E falando, ninguém gosta de investir tempo em comprar e pela internet isso é diferente. E mais ou menos, né? Acho que a gente pode conversar um pouco depois sobre isso, né? Sobre as pessoas que compram na internet realmente estão dispostas a gastar muito tempo nessa compra. A questão da eficiência operacional ser tudo que importa para quem compra na internet, o que também já não é muito verdade, né? A gente tem sites investindo em proporcionar uma experiência agradável para quem está comprando, que é uma coisa que vem do marketing tradicional, né? De você investir em lojas, investir em marketing de experiência, também agora nos sites, né? E não só uma coisa, se você consegue entregar no prazo correto, está tudo bem, né? E o principal que eu acho desses tópicos, a questão do consumidor não ser só online ou offline, que era uma coisa que a gente tinha no começo da internet, né? A consideração de que quando o cara está comprando na internet, ele só é um consumidor online, como se ele não fizesse outros tipos de compra, como se ele não pudesse ir no mercado da esquina, na loja, no shopping, e ele é sim uma pessoa que faz os dois tipos de compra e que quem está trabalhando na internet tem que saber atrair essa pessoa e fazer com que ele deixe de comprar no varejo tradicional e passe a comprar no seu site, na sua compra pela internet. Alguns números só rapidamente, né? Eu não vou ficar lendo todos os números, mas algumas coisas que são interessantes, né? É ver a internet 49% ainda como uma forma de busca de informações, né? Se a gente for falar no processo de compras tradicionais, de marketing, né? Com reunir informações, de avaliar as alternativas para depois buscar comprar, o que a gente vê hoje é que a internet ainda é uma forma de busca de alternativas, busca de informação, para quem depois, muitas vezes, vai comprar na loja tradicional, na loja chamada tijolo e cimento, né, no varejo tradicional, que seja. Então, isso ainda é um desafio muito grande para quem trabalha com varejo online. A questão dos consumidores gastarem 80% do seu dinheiro, 80% do seu consumo ser muito perto da sua casa. Então, aquelas teorias que muitas pessoas falam, e que alguns livros já estão trazendo, de que a internet vem facilitar porque você poupa tempo, porque você não tem que se deslocar, etc. Isso cai um pouco quando você vê que o consumidor compra muito perto da sua casa. Então, a internet tem que oferecer outras vantagens, que não seja esse tipo de praticidade, né? E aí algumas coisas de por que o consumidor não compra pela internet, né? Porque quem já compra, a gente não precisa se preocupar muito, trabalhar para que essa pessoa compre, né? É só fidelizar, fazer com que essa pessoa compre mais. Mas por que as pessoas não compram, né? E aí eu enfatizei a questão do preferir examinar os produtos pessoalmente, que 51% das pessoas dizem preferir isso. O pagamento não ser seguro, muitas pessoas ainda veem a internet como uma compra insegura, né? Apesar de quem já está acostumado já ter tirado esse mito, né? Já confiar na compra pela internet. E as entregas não serem seguras também, haver uma possibilidade grande de extraviar. Todas essas três características, que são muito fortes, têm a ver com um conceito muito básico de marketing, que é o de risco percebido. Né? A gente fala muito sobre risco percebido do consumidor, que não necessariamente é um risco que existe, e sim um risco que o consumidor percebe como existindo. Né? Então, não interessa se você vai falar que hoje não existe mais problema de segurança nos sites, os sites são super seguros. Se o consumidor percebe esse risco, já era. Você tem que fazer com que ele não perceba esse risco. Né?
Então, falando um pouco desse conceito de risco percebido na internet, os principais problemas ainda existentes nessa percepção do consumidor de que ele pode sofrer algum dano nesse processo de compra dizem respeito à entrega, à qualidade do produto e a questão de segurança mesmo, de cartão de crédito, de não querer disponibilizar os seus dados, né? Então, esses 3 pilares ainda são muito fortes para o consumidor médio, né? A gente não está falando de pessoas que já estão habituadas a comprar na internet, né? E aí, fazendo uma rápida olhada no que acontece com o risco percebido quando a gente coloca as redes sociais ajudando nesse processo de compra pela internet, né? A gente tem um risco financeiro, né? Ou seja, o consumidor percebendo que pode perder dinheiro com aquela transação, sendo muito diminuído, já que você tem depoimentos de outros usuários que fazem com que você confie mais na sua própria escolha, né? E você perceba aquilo como um risco menor. O risco funcional também, né? De você comprar um produto e ele não ser exatamente o que você esperava, né? Você comprar um produto e ele não funcionar ou não ter todas as qualidades que você achava que ele tem. Também é diminuído, já que nas redes sociais a gente troca muita informação, né? Os consumidores têm essa possibilidade de saber de outras pessoas que já compraram e aí isso fica muito menos forte para o consumidor. Outra vantagem das redes sociais com relação ao risco é o risco psicológico, que como você está recebendo o aval de outras pessoas que estão ali falando naquela comunidade, estão ali falando bem daquele produto ou mal, você toma a decisão com muito menos risco, você percebe muito menos o risco. E até mesmo o risco fisiológico, né, que diz respeito a um risco mais que poderia ter algum dano para a saúde daquela pessoa, que, em geral, é um risco muito considerado pelo consumidor que compra no varejo tradicional. E quando você bota na rede social, esse risco percebido fica muito menor, já que se o produto fosse danoso à saúde, ele estaria, com certeza, sendo mal falado nas redes sociais, né? Então, você diminui também esse risco. Isso tudo só para mostrar que a gente pode usar essa ferramenta para diminuir uma coisa que é muito comum no consumidor e que você tem que conseguir trabalhar com isso, né? O risco temporal também é diminuído, visto que ele vê que a entrega vai ser mais rápida, que ele vai receber aquilo bem. E o risco social também, já que se ele faz parte daquele grupo e você consegue o aval das outras pessoas desse grupo para comprar determinado produto ou não comprar, isso fica mais fácil. Falando também disso um pouco nas compras coletivas, a gente já tem um cenário um pouco diferente nesse caso, né? Vocês podem ver ali que a gente tem alguns riscos diminuídos, como financeiro, social, mas alguns riscos também sofrem um pouco de incremento, e aí é difícil lidar com isso. Por exemplo, quando a gente fala do risco social. Quando uma pessoa compra por compras coletivas, né, por sites de compras coletivas, muitas vezes a pessoa tem medo de ir no lugar que ela comprou, né? Por exemplo, ela compra um jantar num restaurante muito caro. Ela pode ter medo de ir nesse jantar, mesmo já tendo comprado, porque ela não se sente bem ali, o risco social que ela percebe naquilo é muito grande, porque ela não faz parte daquele lugar, porque ela não iria naquele restaurante se fosse um preço normal, né? Então, esse risco, por exemplo, é aumentado. O risco temporal também é aumentado, porque se ela não usar aquele cupom naquele tempo ali, ela acaba perdendo, né? Então, muita gente deixa de comprar já pensando que não vai ter tempo de usar aquele cupom naquele tempo que está sendo determinado, né? Então, alguns riscos são aumentados e têm que ser bem olhados, bem vistos pelo profissional de marketing. Outro conceito assim, que eu achei interessante trazer, né, mas que obviamente demandaria um pouco mais de tempo de explicar, mas que a gente pode dar uma passada, é a questão do risco com a dissonância cognitiva. Em marketing, a gente estuda muito a questão da coerência cognitiva, né, do consumidor comprar produtos que façam parte de uma mesma linha de pensamento. Então, o consumidor que se declara vegetariano, ele compra produtos orgânicos, ele não compra nada de origem animal, ele tem uma coerência enorme no que ele faz, porque ele tem que manter a coerência cognitiva dele para ele próprio, né? Se um dia ele tiver que comprar um casaco de pele por algum motivo, aquilo vai causar uma dissonância muito grande nele, né? Então, isso que a gente chama de dissonância cognitiva, sair do seu padrão de conforto de consumo, né? E quando a gente fala disso em internet, o mais forte disso, que eu acho que a gente pode debater um pouco depois, é a questão de, cada vez mais, a gente está ouvindo que a gente tem que fazer compras racionais, né? Que a gente não pode, que a gente está vivendo numa sociedade de consumo, que o consumo é desenfreado, que isso causa males para o meio ambiente.
Então, a gente tem essa demanda de fazer compras racionais e, por outro lado, a gente tem a internet com compre mais, promoções o tempo todo, compras coletivas. Você compra, não custa quase nada, vamos comprar, consumir, consumir. Né? Então, você causa essa dissonância cognitiva num consumidor que talvez estivesse disposto a comprar pela internet, a fazer parte dessa compra desenfreada de promoções, mas que ele está seguindo uma lógica de compras racionais e aí ele sente isso como um problema para o consumo dele. E aí, dentro dessa ideia de que a internet faz com que você tenha que quebrar alguns padrões e quebrar algumas linhas de pensamento que você tem, um outro conceito que vem da antropologia, né, e que a gente tem usado bastante em antropologia de consumo, que é o significado deslocado. A gente tende a sempre botar ideais inatingíveis na nossa vida, né? Pensar assim, quando eu me aposentar, eu vou morar numa casinha de campo e isso vai ser a melhor coisa do mundo. Porque isso é inatingível, né? Isso é para daqui a muito tempo. Então, a gente desloca isso no tempo, seja para o futuro, nesse caso, seja para o passado, quando a gente fala, quando eu era criança, eu era muito mais feliz, se eu comprasse uma bala, eu ficava feliz, e agora isso não é mais assim, né? Então, o ser humano tem isso, os antropólogos vêm estudando isso há muito tempo, de querer sempre adiar ou voltar atrás no tempo para que atinja um ponto de felicidade que, no momento, ele não pode ter. E aí a gente tem esses objetos que tentam fazer esse resgate, né? Quando a gente pensa, quando a bala Juquinha, por exemplo, que é uma coisa que remete à infância das pessoas, as pessoas compram bala Juquinha. Ou quando lançam aqueles almanaques dos anos 70, almanaques dos anos 80. O marketing tentando fazer isso, né? O chamado marketing de nostalgia, né? E aí, quando a gente tem a internet, a gente acaba encurtando essas distâncias temporais, né? E aí você tem um significado deslocado muito próximo, você pode atingir as suas coisas, você pode ter um ideal muito mais próximo pela internet. Como, por exemplo, quando a gente fala de vida em países desenvolvidos, né? Uma das coisas que a gente falava seria muito melhor se eu morasse nos Estados Unidos, alguma coisa assim. E isso hoje está muito relacionado a consumo, né? Seria muito melhor se eu morasse nos Estados Unidos, porque lá as coisas são mais desenvolvidas, a tecnologia é melhor, não sei o quê. Com a internet, você pega e compra coisa dos Estados Unidos pela internet. Então, você diminui essa necessidade de ter que deslocar o seu significado para um outro país ou para um outro momento, né? Você aproxima de você como consumidor, esses ideais que antes eram muito deslocados, né? Então, é um conceito que a antropologia do consumo está revendo por causa dessas compras pela internet, né? Então, esse tipo de coisa que é interessante a gente pensar. Um outro conceito, assim, na verdade, o último conceito maior assim, que eu queria trazer para vocês, para falar de antropologia, especificamente de consumo, é o conceito de teoria da pátina, que é um conceito que é muito importante na antropologia do consumo, permeia várias discussões nessa área, que diz respeito a, antigamente, as pessoas tinham móveis que passavam de pais para filhos, de geração em geração, de avô e tal. E era a pátina, né? A pátina tradicional, não a pátina que a gente faz hoje de pegar um móvel azul e lixar e botar branco e ficar pátina, né? Todo mundo sabe o que é pátina? Sim, aquilo é pátina. E antes isso queria dizer que a família era tradicional, né? Porque você ia passando o móvel de geração em geração e você ia o móvel ia envelhecendo naturalmente, não era uma coisa forçada. E isso era bom, isso era sinal de status, era sinal de que a sua família era tradicional, que você tinha um móvel que era tão importante que você ia passar de geração em geração. Com o tempo, a antropologia foi mudando essa teoria, foi revisitando essa teoria e foi fazendo essa busca entre a teoria da pátina e você querer que a sua vida seja um livro do zero, um livro branco, que eles chamam, né? Então, hoje as pessoas casam e as pessoas não querem herdar os móveis dos avós, né? As pessoas querem comprar tudo novo. E aí você entra numa casa de recém-casados e tudo é novo, tudo é direitinho e tal, não tem mais a pátina. E aí isso foi um problema para os antropólogos entenderem como isso ia acontecendo, né? Da gente não querer mais a pátina e sim o novo. E aí isso foi valorizando o consumo, né? A busca pelo novo vai fazendo com que as pessoas valorizem o consumo. E aí a gente vê a internet como essa questão de buscar o novo também, buscar consumir cada vez mais e deixando cada vez mais para trás a teoria da pátina, deixando cada vez mais os antropólogos pensando sobre o que a gente vai
teorizar agora sobre isso, sobre uma busca de legitimação do que é novo, né? Então, até no título da minha apresentação, eu tentei fazer um pouco isso, dessa transição que a internet faz entre o novo, entre o antigo e o novo, mas em alguns pontos buscando sim a teoria da pátina. E aí eu até trouxe uma parte, um comercial, pode botar, que vocês já devem ter visto, do Mercado Livre, que é bastante interessante para discutir essa questão da teoria da pátina na internet. A gente tem o Mercado Livre vendendo coisas, né, estimulando essa quebra com a teoria da pátina, né, estimulando que as pessoas comprem, que as pessoas se relacionem através do consumo, mas, ao mesmo tempo, fazendo esse tipo de campanha. Pode botar? Pode ser esse. Faz. A primeira coisa que comprei no Mercado Livre foi um abajur. Depois comecei a comprar materiais para fazer brinquedos para os meus netos. Eu mesmo faço, porque esses brinquedos de hoje em dia são todos iguais. Outro dia perguntei para o maior: o que você vai querer no seu aniversário? Um MP3, ele disse. Fui lá e fiz um para ele. Mentira, comprei no Mercado Livre. Sou velho, mas não sou idiota. O bom de ser velho é que basta eu me sentar na frente de um computador e sempre vão pensar que eu estou fazendo alguma coisa importante. Como agora, que eu estou comprando um boneco karateca. Mas o mundo escuta o som do meu teclado e pensa: como esse senhor é importante. E aí, nesses dois comerciais, né, eles botam exatamente essa questão do retorno à credibilidade do que é antigo, né? Tanto nos personagens principais dos anúncios, quanto no falar somos velhos, né? Desde o século passado e tal. Então, é um retorno à busca de vamos valorizar o que é antigo, vamos valorizar o conhecimento das pessoas mais antigas e vamos valorizar na internet quem está há muito tempo no mercado, né? Como é que a gente vai diferenciar quem a gente pode acreditar ou não, voltando naquele conceito de risco percebido, né? Quem traz menos risco para o consumidor não é mais aquele cara que é o mais inovador. Talvez a gente tenha que voltar um pouco e pensar um pouco nessa questão de vamos resgatar as origens da internet, vamos valorizar quem está há mais tempo no mercado e fazer um tipo de campanha como essa, né? Vai falando que é velho, sim, é do século passado, mas sabe fazer, não é ultrapassado, né? É só mais antigo, como era o caso da pátina também antes, né? Então, essa discussão acho que é legal porque traz conceitos, né? A gente não fica discutindo só em cima do que a gente está vendo, mas faz uma ligação com o que a gente está vendo hoje, com o que a antropologia vem estudando há muito mais tempo até do que a gente em comportamento consumidor, especificamente, né? É isso. Marta, muito obrigado. Marina. Bom, agora então a gente vai ter o prazer de ouvir, né, o Carlos. Eu vou ler aqui um pouquinho do currículo do Carlos, tá? Bom, o Carlos, ele é doutor em Ciências da Informação pela Universidade Federal Fluminense, é jornalista e consultor especializado em redes humanas, com especialização no mundo web desde 1995. Desde o século passado. Ele é coautor do primeiro livro sobre a Web 2.0 Brasil, Conhecimento em Rede, da editora Campos, em coautoria com Marcos Cavalcante. Por fim, é diretor executivo da Pontonet, acredito que muitos de vocês conheçam a empresa, que reúne na sua carteira mais de 300 projetos de consultoria estratégica na internet e tem entre seus clientes a Vale, o BNDES, a Petrobras, a Dataprev, o Prodesp e a Embrapa. Então, gente, com vocês, o Carlos Nepomuceno. Obrigado. Eu pensei que eu ia falar sentado. Deixa eu tirar a carteira aqui, o celular. Boa noite.
Queria agradecer primeiro o Luiz, né, e o Nino o convite. Na verdade, essa palestra de hoje está introduzindo a minha chegada na Fundação Getúlio Vargas, né? E eu estarei aqui no quadro de professores nesse curso de marketing digital que a gente tem tentado ajudar a sociedade a repensar um pouco esse mundo que a gente está entrando, né? Eu fiquei pensando um pouco sobre o título do nosso tema aqui, que as novas regras do marketing na era digital, e eu acho que eu queria começar pelo final, que é a discussão do seguinte: o que é a era digital? O nosso amigo Chris Anderson, ele diz que nós não estamos numa era de mudanças, mas nós estamos numa mudança de era, né? Tivemos na semana passada o Pierre Levy aqui no Rio de Janeiro, fazendo uma palestra no Vivo. Quem é que esteve lá no Oi Futuro? Quem é que esteve lá? Esteve lá. E eu estive na Petrobras na sexta-feira assistindo o Pierre Levy, né? Que ele vem falar sobre essa era digital também. Então, o que o Pierre Levy disse, e que eu acho que é fundamental, que teve a ver com o que o Luiz começou a falar, né, da própria Primavera Árabe, e a Marina tocou na apresentação dela sobre o passado e o presente. Existe uma questão teórica, um desafio teórico colocado para as pessoas que querem trabalhar em qualquer área, em qualquer setor que tenha alguma coisa a ver com a sociedade. Qualquer uma que vá trabalhar, né, e principalmente comunicação, marketing, rede social, tecnologia, a gente precisa resolver um desafio teórico, né? A nossa sociedade, e eu estava andando de bicicleta no sábado, e caiu essa ficha, que eu já sou leitor do Pierre Levy. O Pierre Levy, o livro que a gente fez foi dedicado ao Pierre Levy, e a minha tese de doutorado que eu fiz sobre macrocrises da informação, que eu terminei agora em março, tem várias coisas do Pierre Levy, que o Pierre Levy, ele introduz nessa discussão teórica uma questão, Luiz, difícil para a gente poder trabalhar, né? Que é a seguinte: a nossa visão da sociedade, até a chegada da internet, e a gente vai pegar a antropologia, vai pegar a sociologia, vai pegar a comunicação, vai pegar a informação, era o seguinte: nós éramos condicionados pela economia, nós éramos condicionados pela política e nós éramos condicionados pelas condições sociais. Então, de maneira geral, todas essas ciências sociais que estudavam a sociedade, elas trabalhavam com o conceito de que nós éramos condicionados por essas condições. E toda a nossa estrutura cognitiva, cerebral, o planejamento estratégico que as empresas fazem hoje, né, o planejamento estratégico de marketing que a gente faz, o planejamento de comunicação está baseado nessa premissa. Porque é isso que nós tivemos no século passado, que nós viemos caminhando nessa direção. Então, qual é a questão interessante que o Pierre Levy traz? A partir de 1999, ele começa essa questão, e vários autores, e na minha tese de doutorado eu trabalho um pouco com vários autores que estudam a história. Qual é a contraposição? Que ficou muito claro, eu postei no meu blog essa semana, depois se vocês quiserem complementar com a palestra. O que o Pierre Levy diz? Ele diz o seguinte: nós temos um desafio teórico porque nós precisamos recolocar na sociedade o papel da informação, da comunicação e do conhecimento. Porque de tempos em tempos existe uma rede, que a gente pode chamar essa rede de várias formas: rede social, rede humana, rede cognitiva, né? Num determinado momento, a sociedade vem caminhando na sua história, e num determinado momento, essa rede, que é a placa-mãe da sociedade, que está por baixo da nossa estrutura cognitiva, afetiva, de relacionamento, essa rede, ela se modifica na sua forma. Outro dia eu fiz um blog que eu diria o seguinte: quando aqueles gansos estão voando,
para enfrentar o efeito do vento, eles vão mudando de formação, né? Os lobos, quando caçam, eles mudam a forma de caçar e eles se reestruturam para poder sobreviver. E a gente está aprendendo, a duras penas, aliás, né, com uma dificuldade muito grande teórica, de que a sociedade ela tem uma influência muito mais forte do que a gente imaginava quando uma rede ou quando uma placa-mãe, o software básico, o sistema operacional da sociedade se modifica e começa uma nova forma de relacionamento, de informação e de comunicação. Não há teorias suficientes na sociedade sobre isso, né? A gente não tem esse conceito, porque vai bater de frente com a ideia de que a gente é condicionado pela economia, pela política, pela sociedade. Não, nós nos colocávamos assim no nosso planejamento estratégico, no planejamento estratégico de marketing, no planejamento estratégico de comunicação. Eu tenho trabalhado isso com os meus alunos, tenho trabalhado isso com os meus clientes. O que acontece? Nós não colocamos essa questão nos planejamentos estratégicos. Ninguém para pensar assim, não, vamos ver como é que vai ser a mudança cognitiva, da rede cognitiva, para a gente pensar o futuro. Naquele livro, Planejamento Estratégico para Dummies, não está colocada essa questão. Então está acontecendo um fenômeno hoje que eu acho que é uma bifurcação que define a vida das empresas, define a vida profissional de vocês, define a maneira que a gente vai ver a sociedade e define o final ou início de muitas organizações que estão hoje trabalhando neste mercado, que é o seguinte: como irá se resolver esta questão teórica? As pessoas, quando a gente começa a fazer essa discussão, falam assim, vem cá, mas eu vim aqui para discutir uma prática. Eu preciso de sair daqui para saber como as coisas vão acontecer. Eu preciso de um beabá, eu preciso de um passo a passo para resolver o problema. Isso é muito bom, um passo a passo, quando nós estamos vivendo momentos de continuidade. Você vai na Petrobras, eu preciso aprender a fazer uma plataforma. Você vai aprender a fazer uma plataforma. Porque já tem uma regra como fazer plataforma. Mas não existe uma regra na sociedade para dizer como eu trabalho o marketing, a comunicação, redes sociais, planejamento, num ambiente de ruptura da placa-mãe da sociedade. Não existe livros no mercado que estão trabalhando com isso, estratégicos. Os livros de marketing que a gente está trabalhando ainda não chegaram a este ponto, porque a gente vem trabalhando com autores que são autores normalmente americanos, e os americanos não gostam, por tendência, de trabalhar com conceitos históricos. Então, se você pegar alguns pensadores que estão trabalhando com esse ponto de vista mais largos, a maioria deles não são americanos. E que estão trabalhando essa questão de uma maneira diferente. Então, o que eu quero problematizar com vocês? Eu quero problematizar com vocês o seguinte: se a gente não se colocar diante dessa questão, e se a gente não entrar numa discussão mais profunda do que significa a chegada da era digital, a gente vai pegar os conceitos, um pouco que a Marina disse, né? A gente vai tentar pegar conceitos antigos e tentar aplicar esses conceitos antigos, né, num cenário novo. Que cenário é esse? E que mundo é este que nós estamos entrando? E qual é o DNA dessa mudança que faz com que a gente tenha redes digitais e que faz com que a gente esteja saindo, como vários pensadores estão colocando, de uma civilização para uma outra civilização, de uma era para uma outra era? Que era essa que nós estamos entrando? Então, depois aí de algumas reflexões e discussões, inclusive com a ajuda de todas as pessoas que eu tenho dado aula, que a gente discute muito, existe aí um fator que eu acho fundamental para a gente pensar essa guinada que a gente está dando e qual é o objetivo das empresas quando elas estão entrando na era digital que influenciam o marketing e que estabelecem regras novas na maneira de se pensar o marketing.
A grande mudança da sociedade que nós tivemos aí nos últimos 200 anos, na minha avaliação, que justificaria uma mudança tão radical nessa placa-mãe, que é o que aconteceu também, de certa forma, em 1450, quando nós tivemos uma mudança parecida com a internet, e isso é um dado importante, quando as pessoas vão comparar essa mudança que a gente está vivendo, os autores têm recorrido a 1450, quando Gutenberg lança a prensa de tipos móveis e modifica um modelo de rede para um outro modelo mais descentralizado. Então, qual é o fenômeno? Aonde que a gente vai comparando esses dois fenômenos? Onde é que a gente pode chegar e pode dizer, não, essas duas questões se parecem? E qual é o DNA disso aí? O grande salto para a gente conseguir começar a superar esse problema teórico, e aí tem um autor que eu não lembro o nome dele, que diz que não existe nada mais prático do que uma boa teoria, né? E estratégia é uma questão prática, que as pessoas acham que estratégia não é prático. Ah, não, estratégia não é prático. Prático é fazer. Mas se você não tem uma estratégia, você vai fazer em cima do que, exatamente? Né? Quando você está na beira do abismo, você não vai andando que nem um maluco para frente. Quando um capitão de um navio ele se aproxima de um lugar que ele não conhece, ele dá uma diminuída no navio. Para quê? Para ele saber se tem pedra. Não sei se vocês sabem a recomendação básica na aviação, quando o piloto se sente perdido, a recomendação básica na aviação é o seguinte: quando o piloto se sente perdido, a primeira coisa que ele faz é subir, para não bater numa montanha. Porque no alto, o máximo que vai acontecer é na possibilidade de bater em outro avião, que é muito mais difícil do que bater numa montanha, que é o caso dos Mamonas, por exemplo. Então, está perdido? Sobe. Então, o que a gente está falando de subir? Subir para ver de cima, subir para ver a história, subir para ver o que está acontecendo no macro movimento. Esse macro movimento que nós estamos passando, na minha avaliação, tem uma situação que é real, difícil para a gente trabalhar. Nós, em 1800, quantos habitantes nós tínhamos no planeta? Quem pode me ajudar nisso? Em 1800, quantos habitantes tínhamos no planeta? Que a gente não tem noção. Quantos habitantes? Alguém pode ajudar? 1 bilhão. Nino já é. Tá malandro. 1 bilhão de pessoas, tá certo? 1 bilhão de pessoas em 1800. Né? Quantas pessoas nós temos no mundo agora a partir de outubro? 7 bilhões. Então, se vocês colocarem um cidadão na sua casa, sexta-feira à noite, tá certo? Esperando o fim de semana num kitnet em Copacabana. Toca a porta, aparecem 6 parentes para passar o fim de semana com ele. Ele olha no olho mágico, aí já faz aquela sombra, não pode dizer que não está em casa, abre a porta, entra os 6 parentes. Os 6 parentes. Quais são os problemas que vão acontecer na casa desse cidadão? Quem pode me ajudar? Banheiro. Comida. Hã? Espaço. Que mais? Cama. Acomodação. Comunicação. Privacidade. Que mais? Custos. Economia. Problema de dinheiro. Que mais? Lixo. Poluição. Comunicação. Poluição. Relacionamento. É assassinato pelo controle remoto. Controle remoto, R$50. Quais são os problemas que o mundo tem hoje? Nós estávamos num kitnet com 1 e temos 7. E o detalhe, quando você tem o problema da população e você coloca as pessoas no mundo, não é que nem time de futebol, que entra um e sai o outro. Entra um e continua o outro. Então nós fomos crescendo. E nós fomos crescendo, e toda vez que um garoto cresce, a pessoa nasce, a primeira coisa que um garoto nasce, um menino ou uma menina, a primeira coisa que ele faz é chorar dizendo que quer o peito, porque ele quer comer. E depois ele quer comer, e depois que ele quer comer, ele vai mamar, ele vai dizer que quer mamar, depois tem a fralda, e depois tem a creche, e depois da creche tem a papinha, da papinha ele vai, etc, etc. E nós temos o marketing para resolver esse problema de consumo. E nós temos a produção. E aí a gente cria um problema, uma crise produtiva na sociedade. Porque a gente precisa alimentar essas pessoas. Aí bate lá, crise produtiva.
Aí, quando você tem uma crise produtiva, você joga o problema da crise produtiva para onde? Para a inovação. Então, se eu tenho uma crise produtiva, eu preciso resolver o meu problema da crise produtiva inovando. Para inovar, você precisa melhorar a informação. Você precisa disseminar a informação. E para disseminar a informação, você precisa de mudar a gestão e democratizar a gestão, desintermediar a gestão. Você precisa tirar o rei que está lá perturbando, porque cresceu a população árabe e o rei não é mais suficiente para dar vazão àquelas demandas das pessoas. Você começa a ter crises sequenciais. No momento que você tem qualquer sociedade, qualquer empresa que você fecha, que você coloca uma coisa muito hierárquica, você começa a ter problema de tempo, de consumo e de crise. Então, qual é essa era? O que está marcando essa chegada da internet? Nós estamos precisando desintermediar a nossa sociedade. A nossa sociedade é lenta, ela é obsoleta, ela não é capaz de resolver os problemas de consumo de 7 bilhões de habitantes, como já foi para resolver o problema de 1 bilhão. A gente foi botando panos quentes, mas quando você tem a mudança da placa-mãe, a sociedade começa a ter armas. E aí, para concluir, para depois a gente abrir para as perguntas, a sociedade passa a ter armas. Foi o que aconteceu com a chegada do livro impresso, com papel impresso. A sociedade passa a ter articulação entre os consumidores e cidadãos. A sociedade passa a ter a possibilidade de ter informação que ela não tinha. O que eu chamo o seguinte, um marketing de fumaça, que era um marketing que construía uma ideia e que passava um esparadrapo em cima dos problemas, esse marketing de fumaça não funciona mais numa sociedade em que a informação é passada. Não adianta você dizer que a sua empresa não faz isso se um garoto pega o celular e mostra que a sua empresa está fazendo isso. E vai para o YouTube e todo mundo passa a saber. Então isso vai condicionando a sociedade, isso vai obrigando as empresas, não porque elas querem, mas as empresas começam a se sentir pressionadas para fazer uma mudança na maneira de se relacionar com seus consumidores. Porque o consumidor hoje tem um outro poder. E esse poder do consumidor é o poder que vai dar a possibilidade da gente criar inovação suficiente para poder trabalhar dentro dessa nova estrutura de 7 bilhões de pessoas. Ou seja, o que eu estou dizendo, as empresas na era digital irão se desintermediar. Se vocês disserem, bom, como é que isso funciona na prática? Cases concretos. Vou dizer 2 e vou terminar para a gente bater papo. Eu vou fazer uma metáfora. Você vai pegar ali em São Paulo. Eu estava em São Paulo dentro de um táxi, obviamente. Dentro de um táxi em São Paulo, engarrafado. Estava engarrafado, entrou o primeiro repórter falando de engarrafamento, segundo, terceiro, quarto. Quando entrou o sexto, eu perguntei para o motorista, por favor, como uma rádio pode ter tantos repórteres, ou que escuta essa rádio todo dia? Ele falou, não é repórter, é engarrafado. É engarrafado no celular, informando sobre notícias do trânsito. Por que o engarrafado? Por que o engarrafado? Porque a rádio não poderia colocar 5 helicópteros, porque aí teria o engarrafamento dos helicópteros da rádios. Que aí teria que ter um outro helicóptero só para falar dos engarrafamentos dos helicópteros. A rádio não tinha alternativa econômica a não ser colocar a colaboração como uma ferramenta econômica para solucionar o seu problema. Então ela estabelece e cria a possibilidade do consumidor participar do seu ambiente produtivo para ganhar flexibilidade e para ganhar estrutura. É o que acontece no Globo. Acompanhei o processo de implantação do Globo Online. O que acontece? O Globo, você tem a cidade, se vocês pararem para pensar, eu quando nasci, o mundo tinha 3 bilhões de habitantes e eu saltei só na minha navegada pelo mundo, em 50 anos, né? Nós saímos aqui no Brasil de 90 milhões em ação na Copa de 70 para 200, quase 200 milhões, 210 milhões, agora em 2011. Né? Então nós triplicamos o tamanho da população. Triplicamos. E todo mundo sabe que o Brasil se planejou para isso. Né? Construiu escola, estrada, saúde,
tudo que a gente tem, previdência, toda ideia, né, de concepção que o Brasil hoje tem, né, de planejamento, ainda bem que os nossos governantes, né, em 1960, planejaram um crescimento de 3 vezes. A gente está vendo aí o resultado que vocês estão olhando, né, como é que a gente está vivendo hoje. Então, o que acontece no globo? O globo acontece o quê? O globo, ele vive uma cidade, né, um estado em que você tem um salto de qualidade, um salto de quantidade de pessoas que tem que atender o leitor, e esse leitor não se sente mais contemplado com as notícias do jornal. Porque o repórter do jornal vai ao Maracanã, pré-internet, tem uma briga no portão 8, ele chega na redação e diz que não houve briga nenhuma. Porque ele não estava no portão 8 quando houve a briga no portão 8. Então o que ele precisa? Ele precisa pedir ajuda para os leitores para fazer que a informação possa ser mais completa, que possa ser compatível com o número de pessoas. Ou seja, desintermedia o helicóptero, desintermedia o jornalista e desintermedia o profissional de marketing. Porque a gente vai começar a trabalhar como? Nós vamos construir grandes redes de consumidores, que é o exemplo aqui do Mercado Livre. O que é o Mercado Livre, que a Marina mostrou? O Mercado Livre é um coletivo de vendedores que vendem para desconhecidos. Desconhecido que vende para desconhecido. Então, nós estamos indo para um mundo em que as empresas, do jeito que elas estão hoje, estruturadas, elas não serão competitivas. Ponto. Não é uma questão de marketing, é uma questão de gestão completa da empresa. A empresa precisa se transformar numa grande rede social produtiva, na qual o consumidor aperta o botão e a empresa imprime aquilo que o consumidor quer. E o profissional de marketing, o profissional de comunicação, está indo, como foi o jornalista do Globo, como foi o repórter daquele jornal, do helicóptero, nós vamos caminhar para sermos os gerentes dessas comunidades, seremos os apicultores dessa comunidade, e a nossa ferramenta de trabalho serão essas plataformas produtivas, serão os robôs que vão nos ajudar a fazer com que essa comunidade toda gere valor para a sociedade, e gerando valor para a sociedade, por sua vez, vai gerar valor para a empresa. Então, essa é a minha primeira provocação, e a gente, então, agora vai abrir para a gente bater uma bola e conversar. Obrigado. Obrigado, cara. Bom, gente, então agora, a gente dando prosseguimento aqui ao nosso fórum, eu gostaria de apresentar o professor Nino Carvalho. O Nino, ele divide comigo a coordenação do pós-MBA em Marketing e também do futuro MBA em Marketing, que lançaremos agora a partir de abril de 2012. O Nino fez o mestrado na IBMEC, também é pós-graduado pelo Chartered Institute of Marketing, de Londres, e já está há 12 anos trabalhando nessa área de comunicação digital e é certamente um grande nome nacional, né, a semelhança aqui do Carlos e da Marina, enfim. Então, o Nino Carvalho vai estar mediando agora essa fase do evento e que nós gostaríamos bastante que vocês participassem e trouxessem as suas perguntas. Eu acho que a altura é um momento bastante legal do nosso fórum, tá bom? Então, vamos por favor, sentem-se na mesa. Vamos começar. Alguém tem uma pergunta já pronta ou não? E pessoal, quem quiser, a gente tem a senha do Wi-Fi para vocês poderem usar e twittar, etc. E sempre coloca tralha FGV Digital, quem está também assistindo ao vivo aí de casa, para a gente poder passar as perguntas aqui para a Marina e para o Nepomuceno, por favor. Nepomuceno, Viviane. Seria
como você disse, a questão, o novo case, a questão da Magazine Luiza, que fez um lançamento recente sobre essa questão, fazer uma nova maneira de vender, que cada um vai poder fazer o seu próprio site de venda com os produtos da Magazine, essa intermediação do próprio consumidor vendendo os próprios produtos da Magazine Luiza. Eu acho que, sim, eu acredito que eu vi com bastante simpatia essa iniciativa, que na verdade é um Herbalife digital, rede social, né? Então eu acho que a tendência geral é a desintermediação. Tendência geral, desintermediação. Você transferir aquilo que você fazia para as redes e para que você possa, a partir dessa transferência, ganhar velocidade e ganhar valor. Se você parar para pensar, por exemplo, na ideia de livros, né, só para um exemplo assim, que é bastante discutido, né? Hoje uma editora, por exemplo, ela faz livro com aquela ideia, né? É o marketing, né? Bom, eu acho que o cara vai sentir assim, né? Ele vai sentar lá, vai fazer alguma pesquisa, mas sempre tem aquela história, né? Ele vai olhar para aquele título, vai passar a mão assim e falar assim, 10 mil exemplares. Aí pega o outro. 3 mil exemplares. E ele vai fazendo assim, né? Ele tem uma coisa intuitiva. Pode fazer uma pesquisa, mas você nunca vai saber como é que é a coisa. Então o que você vai fazer? Você vai inverter isso. Porque isso é muito custoso. Você gasta muito dinheiro com isso. Então é muito melhor você inverter o processo. Você cria uma rede social. Essa rede social ela é produtiva, né? Que é o modelo que você começa a ter dessas pequenas editoras. E você, na demanda, você vai produzindo os livros conforme aquela necessidade. E você vai construindo, a partir dali, o seu mercado. Na demanda que você tem específica, que é um pouco a ideia da cauda longa, né? Que você vai evitando de produzir, evitando de ter estoque e evitando de gastar. O que significa isso? Significa redução de custo e aumento de valor. Então, acho que essa ideia... E se você pegar essa ideia da Luiza, você vai pegar em 2000, deixa eu ver, aí os anos já se passaram, mas eu fiz com o Jack London, o primeiro site de comércio eletrônico do Brasil foi a Booknet. E a gente projetou isso lá no quadro de empregado lá de casa, eu e o Jack London. E ele, quando introduziu a Booknet, as pessoas colocavam links do site dele para vender e ganhavam um percentual a partir desses links, que é mais ou menos o mesmo modelo, né? Então, acho que essa é o caminho. Acho que foi uma boa pergunta. Quer falar uma coisa? Diga lá, João. Olá, boa noite. Depois, uma dúvida. Você comentou o aumento da população e um autor que eu pessoalmente gosto muito, que é o Jeremy Rifkin, escreveu um livro, acho que é A Era do Acesso. Ele cita que o acesso passa a se transformar como um modo de vida, ou seja, ele defende a ideia do término do capitalismo como a gente conhece, o que ele chama de pós-capitalismo, economia sem peso e outros conceitos já bem defendidos aí. E um ponto que ele defende é que as pessoas deixariam de comprar produtos para e sim acessá-los através de leasing ou acessos como até a própria TV a cabo. A gente não tem o conteúdo em si em casa. A gente acessa, paga. Enquanto a gente está consumindo, pagando aquela mensalidade ou aquele pagamento recorrente, a gente continua tendo acesso ao direito àquela propriedade temporária, no caso a TV. Você acredita que isso se refletiria no mercado de consumo, onde desde a Segunda Guerra Mundial, com excesso de produção, o marketing o tempo todo faz a gente comprar o novo, sempre? Essa ideia do novo capitalismo, tem aquele Prahalá, que ele trouxe a ideia, ele chamou de capitalismo social. É uma coisa assim, eu vou sugerir um filme para vocês verem, que eu passo na minha aula, que chama Lutero, que é a passagem, é o momento de chegada do papel impresso e como Lutero
constrói, né, a ideia de uma nova igreja usando o papel impresso. E o que é interessante no filme é o estranhamento do Papa, de que o Papa acha que nunca aquilo ali vai acontecer, que ele vai desmerecendo todo aquele movimento do Lutero, e o movimento vai acontecendo porque o Lutero já estava trabalhando numa nova rede social descentralizada. Tem outro livro que eu gosto muito, que eu vou sugerir a vocês também, que é o livro Quem Está no Comando, que é Quem Está no Comando, a comparação entre a estrela do mar e a aranha. A estrela do mar, quando você corta a estrela do mar ao meio, ela se divide e ela se espalha. E ele vai comparar isso com a indústria da música. E a aranha, quando você corta a cabeça da aranha, a aranha ela perde o espaço, né? Ela morre. Então ele diz que as redes sociais se espalham. Então eu acredito, por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de um novo capitalismo, o que acontece logo depois de 1450? Normalmente os gurus fazem profecia. O cara sobe no alto da montanha, né, e fala com Deus e volta cheio de profecia. Aí chega aqui, ó, as profecias são essas e tal. Eu brinco com os meus alunos o seguinte: toda vez que um guru falar alguma profecia, você levanta o dedo e pergunta: mas como você chegou a essa profecia? Qual Deus que você falou para chegar a essa profecia? Então eu queria sugerir a vocês que quando a gente for pensar esse mundo que a gente vai entrar, a gente evitar aceitar as profecias sem memória de cálculo. Todos os prognósticos que eu faço, e que vários autores estão fazendo, e é diferente prognósticos, é uma comparação entre o a pós-chegada do papel impresso com a pós-chegada da internet. Porque são dois momentos similares. E aí você consegue, nesses dois momentos similares, poder comparar as coisas que aconteceram. Então, o que eu percebo que aconteceu após a chegada do papel impresso? Nós tivemos uma difusão muito grande, nós tivemos 4 momentos com a chegada do papel impresso bem demarcados. O primeiro momento foi a difusão da tecnologia. O segundo momento foi um surto filosófico na sociedade. Esse surto filosófico, ele deu o chão para a gente fazer as revoluções sociais, que foi o terceiro movimento. Você só podia... A Revolução Francesa só cortou a cabeça do rei porque as pessoas, os filósofos disseram: o rei não é escolhido por Deus e ele não tem sangue azul. Houve todo um trabalho cognitivo das pessoas para que as pessoas admitissem que o rei não foi escolhido por Deus e não tinha sangue azul. Tanto que a guilhotina é cortar a cabeça do rei e todo mundo assistir na praça para ver se o sangue do cara era azul mesmo, né? Ah, não era azul não, tá vendo? Então houve todo um surto filosófico. Então nós estamos entrando nesse surto filosófico. E nesse surto filosófico que nós estamos entrando, se acontecer e se repetir o fenômeno, esse surto filosófico vai nos levar a questionar valores que nós temos na sociedade, que já começam a ser questionados, como, por exemplo, o lucro, o conceito do lucro, né? E aí a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas a empresa ela é criada para gerar valor para a sociedade e não para se servir da sociedade, que é um questionamento que os consumidores estão fazendo hoje. Deixa eu pegar aqui uma pergunta que veio do Márcio Ferreira para a Marina. Ele pergunta se o significado de deslocado, aquele conceito que você falou, ele já é um início ou tem alguma relação com o que o Nepomuceno colocou sobre desintermediação. Tá? E se você puder rapidamente também só lembrar o conceito que... Ou seja, os dois são máquinas de conhecimento, né? Então a gente fica um pouco bêbado com o que eles estão falando, então lembra só rapidamente para a gente sobre o conceito de significado deslocado. Então, o conceito de significado deslocado, né, como eu tinha falado, ele tem mais a ver com você sempre buscar uma coisa que está longe do seu alcance, como consumidor, né? Então, você busca a sua felicidade como consumidor num lugar que está escondido, que você não tem acesso. Seja porque ele é deslocado no tempo, né? Então, porque ele está no passado ou ele está no futuro, seja porque ele está muito longe, como em outro país, e qualquer coisa que seja impossível de você atingir. Então, você faz isso porque isso te conforta, né? Você não é feliz hoje, mas um dia você vai ser quando você atingir esse significado deslocado, né? Quando você conseguir chegar onde você conseguiu deslocar o seu significado. Ligando com o que ele falou, né? Do como é que foi a palavra que você usou? Desintermediação. Desintermediação é um pouco
difícil assim a gente falar sobre isso, porque são dois conceitos que inicialmente não teriam nenhuma ligação, mas se a gente pensar um pouco, quando você faz o consumidor interagir mais, ter mais poder, participar das empresas de uma forma tão intensa como o Nepomuceno estava falando, né? Participar do conteúdo, participar das escolhas que uma empresa toma, apesar da gente ter que ter um cuidado com isso, né? Às vezes existe até um otimismo exagerado de que o consumidor atualmente tem um poder que é complicado falar que o consumidor tem, mas de qualquer forma, se o consumidor participa mais, é mais difícil para ele deslocar a felicidade dele no tempo ou no espaço que seja, porque ele é responsável pela felicidade de consumo dele naquele momento, visto que é ele que produz o próprio consumo, né? Então, fica mais difícil o cara conseguir se convencer de que ele pode atingir um momento melhor depois, se agora só depende dele atingir esse momento melhor, né? Então, nesse sentido, acho que os conceitos se falam, sim. Deixa eu até aproveitar, Marina. Você agora falou dessa... que eu acho que é até o que a gente ouve muito pouco, né, nessa área digital. Em geral, a gente ouve o contrário, né? Seja os gurus, como o Nepomuceno brincou aqui, ou então pessoas até com conteúdo sólido, que pregam em geral que o poder agora está totalmente na mão do consumidor, que o mundo mudou, revolução, etc. Você foi um pouco crítico em relação a isso, também foi um pouco crítico em relação a esse deslumbramento das compras coletivas e tentou mostrar conceitualmente que não faz nem sentido com o comportamento racional que em geral a gente tem com compras. Tenta falar um pouco mais dessas duas abordagens críticas, porque como o Luiz falou, né, trabalhando já há mais de 10 anos com internet, é muito incomum, até porque também é bom para a gente pregar que os consumidores estão no poder, que a gente consegue convencer melhor os nossos clientes a comprar serviço, mas tenta falar um pouco mais disso. Assim, a gente vê essa tentativa de parecer que o consumidor tem poder, né, como o Nino estava falando, quando a gente fala, por exemplo, sobre o Reclame Aqui, né, ou alguma coisa parecida com isso, né, a gente bota na mão do consumidor o direito de reclamar, mas o direito de reclamar o consumidor sempre teve. Ele podia não atingir tantas pessoas assim como ele atinge se ele botar numa rede social ou se ele botar no Reclame Aqui. Reclamar ele pode. Se a empresa está modificando o seu processo e tal para atender esse consumidor, já é outra coisa completamente diferente. Ele falou, quando ele estava falando, que você tem uma modificação para diminuir os custos, né? Que você bota o cara para falar sobre o trânsito, porque ele está diminuindo os custos da empresa que não vai botar vários jornalistas. Isso tudo bem, isso a empresa sempre tentou fazer, né? Diminuir os seus custos. Agora, daí a empresa está disposta a gastar mais para atender uma demanda do consumidor que está reclamando de um processo no Reclame Aqui. Eu acho que a gente ainda está muito longe disso. Eu acho que todo mundo, e por isso é tão difícil falar sobre comportamento do consumidor usando teoria e tal, todo mundo é consumidor, e se vocês pensarem rapidamente, acho que todo mundo já teve alguma experiência de botar alguma coisa, reclamar alguma coisa no Reclame Aqui e não adiantar absolutamente nada, né? Você, no máximo, recebe um telefonema da empresa ou uma pessoa falar que vai estar vendo o seu problema ou algo parecido, mas fica tudo por isso mesmo, né? No último problema que eu tive no Reclame Aqui que eu botei, a mulher da Etna, aquela loja de imóveis, me ligou e falou assim, você resolve o seu problema colocando no Google, procure um marceneiro, porque o móvel veio com problema. Excelente. Fantástico, né? Então, assim, ela tira o problema dela igual sempre tirou, só que o consumidor está lá no Reclame Aqui, né? Então, isso é complicado. A respeito das compras coletivas, eu acho que o principal problema foi um pouco do que eu tentei trazer do risco percebido, né? Os consumidores estão caindo um pouco na realidade agora de que o consumo nas compras coletivas não é de graça, né? Então você compra mais barato, muitas vezes você recebe um serviço pior, muitas vezes você não usa o serviço que você comprou. E no começo isso estava tudo muito bom porque você estava aproveitando de uma novidade. E agora os sites de compra coletiva estão tendo que ser mais competitivos, estão tendo que investir em marketing mesmo e convencer quem está anunciando no seu site de que não é só anunciar e pronto, acabou. Precisa tratar bem aquele consumidor que vai ali por causa da compra, né? E não tratar como um mendigo que comprou a coisa por R$1, né? Que é como muitos tratam. E que você não pode enganar, que você não pode botar um preço que não é o preço, que também que muitas empresas fazem, né? Então, trabalhar a compra coletiva como uma ferramenta de marketing na internet ainda está um pouco devendo, né? As empresas ainda estão um pouco devendo isso e os sites de compra coletiva sofrem com isso, né? A gente precisa desenvolver isso nas empresas para que os sites de compra coletiva consigam
sobreviver a esse consumidor mais exigente, a esse consumidor que está percebendo um risco grande em comprar em compra coletiva. Né? Ótimo. Luiz? Eu só queria voltar um pouco a essa questão do poder do consumidor, né, do empoderamento do consumidor. Eu acho que o desenvolvimento das tecnologias de informação aplicadas à comunicação, elas proporcionaram efetivamente que o consumidor cada vez tivesse maior participação e maior poder junto aos fabricantes. Os fabricantes, de uma forma não desejada, vêm-se obrigados a transferir para os consumidores, em muitos casos, e contar com a opinião deles para as etapas fundamentais do desenvolvimento de novos produtos e serviços das empresas. E quando o Carlos estava falando sobre essa questão da desintermediação, me parece que essa nova era digital, ela talvez seja uma era em que as empresas vão ter que buscar um profundo engajamento dos consumidores no desenvolvimento das suas ações. E aí, talvez a questão que se coloque é qual vai ser o papel da estrutura de marketing tradicional? Como é que essa estrutura vai sobreviver? Do mesmo jeito? Certamente que não. O que a gente nota hoje nas empresas? Existem pode existir até muitas empresas, tem uma pessoa que cuida especialmente do monitoramento das redes sociais. Mas isso é um ponto de contato do consumidor com a empresa, através de N plataformas agrupadas numa rede social. Agora, quantas outras interações a empresa executa com seus clientes? Quer dizer, o vendedor tem uma interação com o seu cliente. O consumidor tem uma interação com o call center. O responsável pela área de merchandising e trademark tem uma relação com o varejo. E assim sucessivamente. Mas essas interações me parecem serem absolutamente discretas. Ou seja, não existe uma voz uníssona na empresa no sentido de promover uma cultura que vá ao encontro de ter uma só voz junto aos consumidores através das suas múltiplos pontos de contato. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Carlos, após essa pequena, longa introdução. Carlos, você não acredita, então, dentro dessa nova era que eu estou aqui chamando de engajamento do consumidor, que talvez não seja uma questão apenas de desintermediação, né? Mas uma era que vai se caracterizar pelos departamentos de marketing terem em cada uma das áreas organizacionais, tá certo? Na área de produção, na área de pesquisa e desenvolvimento, na área de logística, na área de atendimento ao cliente, na área de, enfim, de vendas. Talvez um representante do departamento de marketing, né? Ou talvez pessoas dessas áreas mesmos fiquem encarregados de ter esse relacionamento com os clientes e se forme talvez um comitê e que ele transcende muito mais, como você colocou, o marketing da empresa, mas sim uma vontade da direção da empresa, da presidência da empresa, no sentido de conseguir ter um relacionamento efetivamente muito próximo e homogêneo com os seus clientes. Então, estamos falando de desintermediação, de uma certa forma, mas também de descentralização do papel do executivo de marketing dentro das grandes empresas. O que você acha disso, Carlos? Bom, João, desculpe, mas eu não respondi a tua questão e agora eu me toquei que não respondi. Então é o seguinte, você falou do aluguel, entrei no capitalismo, aí fui para Teresópolis, você estava indo para Niterói e aí a gente não se encontrou. Então, só lembrar, eu acho que sim, eu acho que a gente está caminhando para essa coisa do serviço
e já está se falando de você alugar carro coletivamente, né, que você deixa o carro, né? Quer dizer, então, as pessoas têm uma ideia de que, de que coisas que não eram possíveis agora são, porque você tem redes sociais inteligentes que permitem, por exemplo, você fazer caronas coletivas, de você ter sebos coletivos, que é o caso da estante virtual, em que você tem uma rede social de sebos. E que você pode comprar, como todo mundo aqui deve comprar, né? E que você compra de um cara que você nunca viu. Em Belém, interessa, o melhor preço que tiver, você vê o karma digital dele e você compra. Então eu acho que há uma tendência, sim, dessa questão do aluguel. Vou chegar lá, Luiz. Eu queria chamar algumas atenções, que é o seguinte: quando a gente fala sobre futuro e perspectiva, eu vou lembrar a vocês o seguinte: quando a gente começou a falar que a internet trazia colaboração, logo no início, era um grupo pequeno que participava de e-group, fazia a participação de lista de discussão, e as pessoas falavam, não, tá vendo, vocês estão falando isso, mas cadê? Eu não estou vendo isso acontecer. Porque faltava a banda larga. Quando a banda larga veio, explodiu as redes sociais. Faltava capacidade das pessoas usarem aquilo. Então, eu como toda palestra, você tem que falar do Peter Drucker, Luiz, eu vou falar do Peter Drucker, senão os caras estão na Fundação Getúlio Vargas e ainda não falamos do Peter Drucker. Peter Drucker dizia o seguinte, que quando você vai olhar a floresta, você vai ter que olhar para as árvores pequenas. Porque as árvores pequenas vão formar a floresta do futuro. Então, eu tenho uma expressão que eu gosto de usar, que eu chamo o seguinte: às vezes as pessoas trabalham com uma coisa que eu chamo de fotismo. Coisas que a gente não está vendo, mas a gente tem que ver as pequenas coisas que estão acontecendo e projetar para o futuro. Não pode fotografar, tem que ver o filme, a sequência que as coisas vão acontecer. Então, eu acho que realmente hoje a gente não tem um consumidor, pelo contrário, eu acho que o consumidor hoje ainda está muito mais na era analógica, sofrendo na era analógica, do que na era digital. Mas nós estamos começando a ter as primeiras revoluções no mundo, tanto a nível político, você vai ver na Primavera Árabe, que já é um início, e vocês vão ver diferentemente, completamente diferente, a revolução na Espanha, que os jovens espanhóis não quiseram a Revolução Francesa. Eles falaram o seguinte: nós não sabemos a democracia que a gente quer, mas com certeza não é esta que está aí. E isso vale para as empresas. Eles estão também dizendo para a empresa: nós não queremos as empresas que estão aí. A gente não sabe qual é a nova empresa, mas certamente não é esta que está aí. Então nós estamos ainda com as sementinhas colocando isso, né? E aí, para dizer que quando a gente vai pensar essas redes sociais dos consumidores, não é a casa da mãe Joana 2.0. Tem lógica. Eu vou sugerir para vocês uma outra coisa interessante, é uma tese que vocês botam na internet, Bia Martins. Tese Bia Martins. Ela faz uma análise muito interessante de como funciona um site chamado Slashdot. A tese dela mostra que é possível fazer uma administração de uma rede social de uma maneira produtiva, usando, né, uma série de ferramentas novas que a garotada está usando. Eu sempre digo, se a empresa for querer saber o futuro, entra num quarto de um adolescente e vê como é que é o futuro. Que as pessoas falam, o futuro já existe, o futuro não é um tempo, o futuro é um local. Basta ver o local que o futuro está, né? As pessoas falam assim, mas o futuro já está aí. Porque o garotão novo, essa garotada nova, ela não vai fazer trabalho de casa diferente do que ela vem fazendo já. As escolas estão punindo os estudantes que estão trabalhando, fazendo trabalho no Facebook, né? Essa geração que está aí, eu sei que vocês não querem saber disso agora, mas a gente vai morrer. E quando a gente morrer, alguém vai substituir a gente. Quem vai substituir a gente é esse pessoal que está no quarto hoje fazendo trabalho de casa pelo Facebook. E quando esse cara começar a viver e ser o gerente, ele vai falar, cadê o Facebook dessa empresa que eu não estou vendo? Então não tem jeito. Eu até brinco o seguinte, se você pegar um vírus e matar todo mundo acima dos 50 anos, acabou, você já vai ver o futuro. Se sobrar só gente mais nova que 20 anos, acabou. Você vai ver como vai ser a sociedade daí para frente, né? Então tem essa coisa geracional. Tem uma coisa interessante que é, pela primeira vez na história desta humanidade, como dizia o Lula, né, desta humanidade, que o pessoal mais novo aprendeu o ambiente informacional antes dos mais velhos. Isso nunca tinha acontecido, né? Porque na escrita você passava por um adulto para ser alfabetizado. Então,
Então, para responder essa questão que o Luiz colocou, da questão do departamento de marketing, é o seguinte: o que eu percebo hoje é o seguinte: nós não podemos olhar o futuro para a empresa de hoje. As empresas de hoje vão derrubar as baias. As empresas de hoje vão terminar com os departamentos. Nós vamos ter multidepartamentos. O departamento hoje é um negócio completamente obsoleto. As grandes empresas estão perdendo rios de dinheiro por causa daquela chamada minha equipe. Aí as pessoas vão falar assim: eu aqui na minha empresa a gente não pode colaborar porque nós estamos trabalhando. Aí eu falo: não, então você não está trabalhando. Você está elaborando. Porque colaborar é trabalhar junto. Então, se você diz que não pode colaborar, é que você está elaborando. Porque você está trabalhando sozinho. E as empresas estão, para competir, derrubando as baias. Isso já vem um processo e eles vão implantar. Já tem várias ferramentas. Baiu da TOTUS, Lotus Connection da IBM, SharePoint da Microsoft. Estão começando a entrar nas empresas e as empresas estão se facebookando. Se estão orkutizando. E vai acabar esse conceito, a ideia dos departamentos. Tudo virará uma grande rede social produtiva, em que não vai se saber se foi o consumidor que pediu, se foi um funcionário de dentro que pediu, ou se foi o fornecedor que pediu. Se está gerando valor, vai funcionar. Então, eu acho que... Aí, qual é aí a pergunta que você faz que é relevante? Qual é o papel do profissional de marketing, de comunicação, dentro das organizações? Botar essa rede, essa comunidade para funcionar. Arrumar as coisas que estão acontecendo. Vamos ver o futuro? Vamos ver o futuro? Vamos ver o Globo Online. Como é que funciona o Globo Online? Você já deveria ter no Globo Online e não tem, e você já tem isso em alguns outros sites americanos, de jornal. Você deveria estar tendo jornalista, editor de comentários. Não tem. Quais são os melhores comentários? Ou seja, é relevante a informação de você. Você vai pegar uma tripa de 5.000 comentários, aqui não serve para nada. Então tem que ter um jornalista de comentário para editar os comentários. Aí vai pegar o cara que fez um comentário interessante e entrevistar aquele cara. Isso é notícia. O leitor passa a ser uma fonte, ele passa a ser um jornalista. Então a gente tem que evoluir, a gente tem que criar uma capacidade cognitiva acima do que a gente tem hoje. Para terminar, para a gente abrir as perguntas, eu tenho uma matéria muito interessante que eu publiquei no meu blog, nessa matéria do Pierre Levy, que é da Harvard Business Review, de julho, de uma pessoa que eu não vou lembrar o nome dele agora, falando de planejamento estratégico, que tem a ver com esse conceito que a Marina estava trabalhando. Ele diz o seguinte, que quando nós vamos pensar o futuro, a nossa capacidade cognitiva, ela é uma capacidade cognitiva do presente. Olha aí a possibilidade de junção. E que ele diz que que os estrategistas das empresas têm uma dificuldade muito grande de trabalhar com cognição distante. A hipótese que a gente está entrando numa nova era é uma cognição distante. Num mundo em que a gente quer saber o que vai acontecer só semana que vem. Então eu acredito que a gente está vivendo um momento hoje muito peculiar da história da humanidade, é o seguinte: nós nunca fomos tão despreparados para uma mudança tão grande. Olha só, nós nunca fomos tão despreparados com a nossa cognição, com a nossa cabeça de consumo do jeito que nós temos hoje, com a nossa maneira de pensar ahistórica, nós nunca fomos tão despreparados para uma mudança tão grande. Esse é o desafio que as empresas têm e é o desafio que os profissionais de marketing e comunicação têm de sair da mesmice. Que a maioria das pessoas quer a mesmice e as empresas estão contratando mesmice. Deixa eu só pedir para o pessoal que vai fazer a pergunta e para os debatedores que tentem ser mais curtos nas perguntas e respostas. E aproveitar o embalo do Nepomuceno, Marina, que ele falou um pouco, junto com a pergunta do Luiz, o papel, como é que vai ser esse futuro departamento de marketing, essa configuração do departamento, qual vai ser o papel nas empresas, frente a essas mudanças, etc. Então, o Nepo falou aí, o que você acha dessa... Não, eu concordo com as coisas que ele estava falando, né? A gente só tem que
tomar um pouco de cuidado para não pensar numa ruptura instantânea, assim, né, rápida. A gente vai passar por um momento de transição. Se fala muito, né, até se usa, eu particularmente não gosto do termo, né, mas até se usa a questão da geração Y entrando no mercado, e até saiu esse domingo no jornal falando como vai ser a geração Y trabalhando na internet junto com o departamento de marketing e tal. Mas a questão é que a gente, com certeza, vai acontecer isso que ele estava falando, né? A gente vai ter uma troca dos profissionais de marketing, vão entrar pessoas que estão mais acostumadas, que conseguem trabalhar muito melhor nesse ambiente online, e as empresas têm que reagir a isso, com certeza, mas vai ser uma troca, ao meu ver, muito mais gradual do que uma ruptura tão forte de uma hora para outra, porque como não vai acontecer o vírus de matar todas as pessoas de 50 anos, né? A gente não sabe, hein? A gente vai fazendo uma troca aos poucos, e é muito complicado, e na academia de marketing isso é pouquíssimo discutido, né? A gente tem várias pessoas fazendo ainda trabalhos e pesquisas que ignoram completamente essas mudanças que estão acontecendo e continuam pesquisando preço, e continuam pesquisando mídias tradicionais, televisão, rádio. Então, isso ainda existe, esse distanciamento, e está acontecendo cada vez mais um distanciamento entre a prática e a academia de marketing, exatamente por causa disso, né? Exatamente pela academia não estar conseguindo acompanhar essa ruptura que vai acontecer em algum momento, essa mudança gradual que pode estar acontecendo já, e se distanciando da realidade que já é essa, né? Então isso é um problema até para quem quer trabalhar com isso e utilizando ferramentas e coisas que já existem hoje, né? Então depois a gente faz um bolão entre o Senna Marino e o pessoal da plateia, quanto tempo vai demorar a mudança. Só o instante que ele tinha ali. Tá? A plateia está cansada de esperar. Olha só, o Carlos está falando do Globo, quando lançou o Globo Online, e normalmente quando a gente conversa sobre novas tecnologias, internet, sempre há aquela noção de que o mundo mudou. Há um novo mundo, quer dizer, e quem é um pouco mais velho fica meio achando que é um pouco dinossauro, né? Porque tudo é tão bonito, tudo é tão novo, tudo é tão belo, mas será que é assim mesmo? Então eu vou colocar algumas situações aqui para o Carlos e para a Marina, para a gente pensar, quer dizer, para além do marketing, quer dizer, para pensar, até porque o marketing, ele, para dar respostas a tanta coisa, ele precisa estar atento para o que a sociedade está trazendo, né? A primeira questão é que me preocupa muito o fato da gente estar comprando livros muito mais baratos pela internet do que nas livrarias. E a gente está arriscado não ter mais livraria. E será que isso é bom? Não ter mais livraria, não ter mais aquele espaço onde a gente tradicionalmente namorava os livros, ia lá e comprava, etc. Um ponto é esse. Segunda questão, o Ricardo Noblar, tem o blog do Noblar, um dos blogs mais importantes que a gente tem na política. Ele tem 2 filhos, os filhos são jornalistas, e ele assina todos os jornais, e os filhos não abrem os jornais, dito por ele. Eles trabalham pela internet, eles não abrem mais os jornais. Eles não leem os jornais da maneira tradicional. Isso há uma mudança, é claro, na leitura desses novos jornalistas. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é uma outra questão a ser colocada. Terceira questão. O Eu Repórter do Globo, ele trabalha muito com informações vindas dos leitores, né? O Facebook, o Twitter e o Orkut, todas as redes sociais, trabalham com muita informação vindas dos internautas. E essas informações, elas estão aí na teia, né? Estão na rede, para todo mundo ler, para todo mundo ver. Só que nós não temos mais, quando essas informações elas estão disseminadas, nós não temos mais o velho papel do jornalista, que era meio que o porteiro da informação. Era aquele cara que tinha a responsabilidade de checar se aquela informação era correta, se ela era verdadeira, se havia naquela informação alguma tendência para beneficiar esse ou aquele grupo. Quer dizer, esse é um problema, quer dizer, a falta de checagem, a falta até de um editor de comentários para colocar as coisas no lugar. Quando a gente fala da primavera
árabe, a gente fala de uma maneira positiva. Quer dizer, a internet, o Facebook, o Twitter, ajudando a democracia ocidental. Mas, ao mesmo tempo, na Inglaterra agora, o Cameron ele queria censurar a internet, achando que o acesso das pessoas ao Facebook, ao BlackBerry, ao sistema de informação, de troca de informação de BlackBerry, poderia ajudar a disseminação da violência e etc. Quer dizer, terminando, estou acabando. Uma outra questão é a questão que você falou das compras, né? Antigamente, quando nós vivíamos na época da Telerge, se nada acontecia, nada funcionava mesmo. Aliás, o Estado brasileiro queria que nada funcionasse mesmo para privatizar mais fácil, mas você tinha aquele posto de atendimento da Telerge. Você ia lá, tinha alguém que te recebia. Era o site, né? Não, havia uma comunicação face a face. Hoje em dia, a compra coletiva, o e-commerce, o telemarketing, mas você não consegue mais conversar com ninguém. Ninguém te escuta exatamente. Então, alguns canais de ouvidoria ainda escutam, mas esse é um grande problema, porque os consumidores, nesse mundo novo, maravilhoso, estão completamente abandonados. E finalizando mesmo. Pessoal, vamos só agilizar que já tem 4 minutos de pergunta, já são 9 horas. Eu vou pedir para o Nepomuceno e para a Marina também responderem bem rápido, tá? Tá bom. Porque você ocupou muito tempo fazendo perguntas. É claro que sim. Então tá, eu terminei. É só uma provocação. Mas olha só, então são questões que estão aí na sociedade que precisam... a gente precisa ficar atento a essas questões para a gente não comprar sempre a história de que as novas tecnologias, a internet é um mundo novo e maravilhoso. Tá. Nepo, quer começar aí, Nepo? Só novamente, Nepo e Marina, por favor, sendo mais sucinto, e depois as perguntas da plateia igualmente. Bom, eu acho que é legal essa discussão porque tem hoje uma briga entre os tecno-otimistas e os tecnofóbicos, né? E eu acho que é o seguinte, eu trabalho com um conceito que eu chamo de inevolução. Toda tecnologia, ela traz uma inevolução. Ela traz pontos que precisam vem resolver problemas e vem criar novos problemas. Então, eu acho que a postura correta, né, mais eficaz das pessoas que querem influenciar a sociedade deve ser estimular os pontos aqueles que você vai resolver os problemas e evitar que os pontos que vão causar sofrimento sejam reduzidos, né? Que você procure ver esses pontos também. Então, normalmente, os tecno-otimistas caminham em só ver o positivo. E os tecno-pessimistas, ou os tecnofóbicos, procuram ver os pontos que são os pontos mais complicados. E aí um fica dizendo, tá vendo, etc. Tal. E a gente tem que ampliar a estrada para poder caminhar tanto na coisa interessante como na coisa que tal. Então, questão da livraria, a tendência que existiu com a chegada do papel impresso é o seguinte, o ser humano ele precisa de ideias circulando. A ideia que tiver mais fácil, mais barata, ele vai adotar aquela ideia. Outro dia eu fui fazer uma palestra da rádio e o pessoal perguntava o futuro da rádio. Aí eu comecei a me irritar e saiu uma frase que foi o seguinte, sai desse corpo que não te pertence. Porque a voz, a distância, não tem nada a ver com o rádio. Por acaso estava incorporada no rádio. Entendeu? As ideias que estão no livro vão sair para onde for mais fácil e mais barato. Tem que ver um outro lado também que é importante, que é o fato de você poder ter acesso hoje a uma determinada informação e leitura sem precisar ter o papel. Porque chega uma hora que você não consegue mais administrar também livros em casa, por exemplo. Então, você tem que ter o equilíbrio, né? Aí nessa questão da livraria, etc. tal, fazer isso. Essa questão do porteiro que você coloca, a questão é o seguinte, o ser humano precisa de filtros. A ideia que o ser humano não terá filtros, que será totalmente desfiltrado, é uma ideia que não é compatível com o ser humano. O ser humano precisa de filtros. Se não fosse assim, as pessoas não seguiam ninguém no Twitter, né? Então as pessoas precisam seguir alguém, só que o filtro que a gente tinha no passado era um filtro muito conservador, era um filtro muito autoritário, que impedia a inovação que a sociedade acontecesse. Então a gente está descentralizando esse filtro e criando um filtro mais coletivo e mais colaborativo.
Não acho que a internet, como diz o Saramago, vem salvar o mundo. A internet vai tentar transformar o mundo mais eficiente, mas ela não é a garantia de redução do sofrimento do mundo. Por isso que eu senti necessidade de separar civilização, e a gente está resolvendo problemas civilizacionais, mas não está resolvendo problemas humanos, porque problemas humanos não passam por uma questão tecnológica, na minha avaliação, né? Então, para o Nino não ficar com raiva de mim, eu vou... Boa noite. Meu nome é William. Eu vou jogar uma pergunta para a mesa. É comportamental? William. Oi, perdão. Perdão, ela ia falar, desculpa. Imagina. Não, só rapidamente complementando o que o Carlos estava falando, acho que exatamente isso que eu tentei passar quando eu falei antes, né, da gente achar um meio termo, não achar que a internet veio revolucionar tudo, né, como você falou também. Quando você estava falando, eu estava lembrando que a gente fala essa questão de deixar para lá o que os autores falam e tal, e deixar para lá a teoria, mas essa questão do compartilhar, que hoje é tão importante, né, que ele também já tinha falado no Globo e tal, e que você falou na sua pergunta, isso vem muito antes. Tem um autor chamado Belk, que quem tiver interesse em olhar os artigos dele, de 1980, 1970, ele já falava da importância do compartilhar, que a gente ia mudar o nosso padrão de consumo a partir do momento que a gente quisesse compartilhar. E a gente está fazendo isso com as informações hoje, né? Isso tem sido bastante importante e você falou um pouco disso. Com relação à questão dos livros, isso veio modificar uma outra, e eu concordo totalmente com o que o Carlos falou, né, de você não ter que pensar no livro, mas sim na forma como a informação chega em você. E aí você muda um pouco o que a gente tinha antes, que é um outro conceito de marketing muito importante, né, que vem da antropologia, que é a questão do self, de você ter o seu próprio eu e você estender isso, né, você ter o seu eu estendido para os bens que você possui. No caso, o livro é uma extensão muito forte, né, de quem gosta de ler e tal. Ter a sua biblioteca em casa particular é uma extensão do seu eu, né, do seu self. E hoje você tem isso com outras coisas, né? Algumas pessoas com seu iPad aqui, que o Nino não consegue nem parar de atualizar. Carinho nele. Então é uma extensão dele, né? Uma extensão do self dele. Então, desde que ele continue atingindo a informação de alguma forma, né, e que isso passe a fazer parte dele, os livros podem ser abandonados, e por algumas pessoas não, por quem continua achando que aquilo é uma extensão dele, de você mesmo, né? A pessoa vai continuar comprando o livro em papel, continuar frequentando livraria, mas para quem o iPad substitui, tudo bem, isso vai ser modificado. Eu também tenho um livro, tá? William. Agora pode. Eu vou botar para a mesa, é comportamental, mas tem a ver com o curto-circuito da placa-mãe da sociedade. A gente fala muito sobre a revolução do sofá hoje nas mídias sociais, né? Todo mundo expõe na internet que gostaria de ser no mundo real e, na verdade, não consegue fazer isso no seu dia a dia. E aí a gente vê aí, por exemplo, o caso da Arezzo, que teve toda aquela movimentação nas redes sociais, todo mundo banindo, falando mal daquela campanha que eles desenvolveram, vendendo as suas roupas com peles de animais. E no mesmo período que essa campanha aconteceu, eles aumentaram suas vendas em 45% comparado ao último ano. Então, até que ponto as pessoas conseguem traduzir o que é digital para o que é real? Porque assim, a gente ainda é uma geração que é offline e online, porque a geração que está vindo já é totalmente conectada. Mas como é que a gente consegue identificar esse comportamento consumidor que expressa seus sentimentos nas redes sociais, mas na hora de chegar na loja e deixar de comprar, ele não deixa de comprar? Isso. Eu até acho que é legal a gente responder, mas só também para complementar. Muito bacana esse case, eu também tenho usado isso recentemente. E já ouvi de outras empresas de varejo, empresas grandes, com esse tipo de revolução, né, que o cara vai lá reclamar nas redes sociais e tal, mesmo assim aumenta as vendas. Justamente isso. Nino, desculpa, está acontecendo um monte de problema nas redes sociais, mas você consegue me provar que isso me afeta na bolsa, meus lucros? Então deixa para lá. Né? Então é um caso bem interessante. Acho que você estava falando, estava perguntando, eu estava lembrando de dois conceitos que eu trouxe na apresentação, né? Na verdade, tudo que você falou se traduz com o fato de que o cara desloca o significado do que ele mesmo é, né? Ele, na internet, ele é outra pessoa e, portanto, ele não está sendo incoerente quando ele fala uma coisa na internet e faz uma coisa diferente quando ele vai lá e compra o sapato na Arezzo, né? Ele não está criando uma dissonância cognitiva, porque ele está sendo coerente no papel dele de internauta e no papel dele de pessoa da vida real. Então, o consumidor não consegue perceber, a maior parte dos consumidores, não consegue perceber que isso é dissonante, tanto quanto ele falar em praça pública contra a Arezzo e depois comprar, né? E isso é dissonante. Mas se ele fala no Facebook, tá tudo bem, porque não é ele, né? É outra coisa. Então, é interessante pensar isso. Fala aí, Márcio. Só questão rápida. Sim. A Arezzo, na verdade, foi até um case do Mundo S.A. Isso.
A Arezzo, na verdade, ela deu uma resposta muito rápida para os consumidores. Também. E, na verdade, o consumidor se sentiu satisfeito com a resposta. E aí você só briga com quem você gosta, né? Olha, eu briguei com você, Arezzo. A Arezzo foi responder ao consumidor, beleza. Estou satisfeito com a resposta que você me deu e vou continuar te consumindo. Então, deixa eu pegar isso que o Márcio falou, aí novamente está em Marina, mas depois é legal o Nepomuceno dar uma... Quer dizer, eu não sei se a gente pode classificar com aquilo que o Maluf inventou de sociedade da vergonha, né? Mas no sentido de, quando eu dou desculpa, falar não sabia, então tá certo, aí tá tudo valendo, né? Eu já vi palestra de uma grande empresa de calçados e artigos esportivos, que patrocina muitos atletas no mundo inteiro, e foi acusada de ter sweatshops na Ásia, que um dos motivos deles terem deixado isso acontecer na época é porque não se havia tão forte como é hoje essas leis de proteção ao trabalhador, de trabalho infantil, etc. Ou seja, a gente fez isso porque a gente não sabia que não podia usar criança para trabalhar. Tá? Então, como é que você vê isso aí, Marina? Exatamente. Isso está no contexto de todo mundo falar que é socialmente responsável, né? Virou bonito usar essa palavra, ambientalmente responsável e tal. E essa resposta da Arezzo, por exemplo, é uma resposta que, para mim, pelo menos, não satisfaz, porque o não sabia, o seguia a moda ou algo parecido, que na verdade se traduz em, de qualquer forma, ela matou os animais e agora dane-se. Agora faz o quê? Joga fora o sapato e já matou, não interessa mais o que ela vai fazer com o sapato. Então, acho que, de novo, a gente volta àquela questão do consumidor achando que ele tem mais poder do que ele tem. Ele vai, ele reclama, a empresa dá qualquer resposta, como essa que não acabou de falar, né? E a gente meio que guarda e tudo bem, vamos voltar a ser amigos daquela empresa porque ela pelo menos me respondeu. Tem outras que nem respondem, né? Então, mais uma vez, a empresa trabalhando esse conceito de você ter um discurso de que você é socialmente responsável e, na verdade, sempre que eu falo isso dando aulas, meus alunos perguntam, diz uma que você acredite e não tem nenhuma. Então, assim, é complicado. Né? O que você acha, né, pô? Eu estava falando agora de geração Y, tem duas piadinhas boas, que é o seguinte, né? O professor entra em sala de aula e o aluno fala assim, leve-me ao seu líder, né? Porque o cara começa a falar, ele fala assim, por favor, leve-me ao seu líder, eu quero saber quem que está fazendo a sua cabeça, que eu quero entender. Ou aí eu já estou aqui pensando, o cara vai também entrar numa reunião, o gerente vai começar a falar, o garoto vai passar a mão no gerente assim, para ver se vem outro gerente, né, cara? Ele vai passar a mão assim, agora vem outro. Esse eu não gostei não, vem outro. Eu acho que, se vocês observarem, a gente aqui está... Eu acho que esse tema da palestra da Marina é um tema maravilhoso, porque o que a gente estava conversando está colocado aqui nas perguntas. A gente pega um case e fala, tá vendo? Eu não falei que não é isso? Ou, tá vendo? Eu não falei isso? Então, o que eu digo é o seguinte, fica muito difícil a gente ver as coisas com perspectiva. Essa eu acho que talvez a grande lição que o Pierre Levy traz. Só podemos começar a fazer uma projeção mais tranquila se a gente for para a história. Se a gente comparar a chegada do papel impresso com o que aconteceu, com o que está acontecendo na internet hoje. Para a gente ver a profundidade que as mudanças aconteceram naquela época. Para vocês terem uma noção, depois que surgiu o papel impresso, nós fundamos. Nós tivemos a Revolução Industrial, depois nós tivemos a Revolução Francesa, nós tivemos a Revolução Americana, né? Nós constituímos a democracia, que nós não tínhamos esse conceito, que eu concordo que é entre aspas, mas de qualquer maneira a gente constituiu esse conceito, democracia da eleição, porque antes disso era o representante era escolhido por Deus, e tem um livro muito interessante de um cara chamado Thomas Paine, que é um filósofo da Revolução Americana, que ele vai racionalmente dizer por que o rei era antiprodutivo para a sociedade. Porque o filho podia não ser legal, aí a gente tinha que ficar 20 anos com aquele cara, que era muito melhor eleger, porque de 4 em 4 anos você ia mudando. Então foi uma coisa muito lógica a chegada da democracia em termos de eficácia. Então, se a gente não olhar dentro dessa perspectiva, o que acontece? A gente vai pegando os cases, aí vai começando a olhar e vai começando a... Então essa coisa do Facebook, eu até sugiro que no Facebook tenha um outro botão, que é eu vou, mas não muito. Né? O cara marca no Facebook, eu vou, aí tem que ter um outro botão assim, mas não muito. Porque aí você diz, tem 300 pessoas que vão, mas vão 20. Porque tem um não muito. Tem que ser uma coisa mais coerente, eu não vou muito. Então eu acho que a gente, e aí tem a ver um pouco com essa discussão geral, que as pessoas falam, e isso é verdade, os meus alunos estão vivendo esse conflito. As empresas hoje estão contratando para este marketing que existe hoje.
com esta visão de que o mundo não está mudando. Concordo 100% com a Marina. Mas eu acho que uma pós-graduação, um MBA na Fundação Getúlio Vargas e um debate como esse que nós estamos tendo hoje aqui, nós temos que mostrar para as pessoas o seguinte: independente que não tenha emprego para isso hoje, independente que você não possa exercer essa função nesse momento, você tem uma visão estratégica para onde o mundo está caminhando. Até porque no momento que começar o projeto, você vai dizer, olha, nós já discutimos essa questão, a gente acha que o caminho não é bem este, porém, vamos caminhar. Porque tem que fazer essa transição e essa transição vai acontecer. Eu tive um curso agora online, para fechar, tive um curso online agora que a gente discutiu muito isso, o que vai acontecer? Se vocês pegarem o case, por exemplo, do Globo.com, mas principalmente o Globo, das lojas americanas, a loja americana viveu um conflito que era o seguinte: a gente cria um site para vender pela internet ou cria uma empresa nova? E eles optaram por uma empresa nova. Hoje a Americana, juntando com o Submarino, etc., construiu hoje um principal site de venda de comércio eletrônico do Brasil, com todos os problemas que tem. Mas eles construíram valor. Então, eu acho que uma alternativa bastante viável hoje para as organizações seriam criar startups completamente 2.0, completamente geração Y, completamente disruptiva com tudo que eles fazem, e deixar os caras lá destruírem a empresa deles no futuro. Está entendendo? Eu acho que essa é uma saída que muita gente poderia estar caminhando nesse sentido. Porque é muito vício interno dentro da organização, é muita resistência interna para você começar um projeto com uma visão completamente diferente. Perfeito. Então, eu acho que esse tipo de startups poderiam ser sugestões das pessoas de marketing para as empresas experimentarem, vivenciar um mundo completamente com menos resistência. Um dinheiro, inclusive, pego na bolsa, com dinheiro de angels, com patrocinadores, etc., etc., para experimentar. O Globo podia fazer isso, né? A Arezzo podia fazer isso, a Magazine Luiza podia fazer isso. Começar do zero. Botar um pessoal esperto mais velho e um pessoal novo para começar. Então, são coisas que a gente vai... Deixa eu até aproveitar o que o Nepô falou e recomendar. Alguns já conhecem um vídeo, tem no YouTube, legendado em português, chama We Are the Future, que é Nós Somos o Futuro. Não sei se vai conseguir encontrar em português, mas tem legendado em português. Que praticamente o moleque fala que quando vier o gerente, ele quer passar assim o gerente e trocar. Então tem a ver com a piadinha. Mais uma pergunta? Tem mais quantas perguntas, Luiz? Bom, só quero lembrar a vocês que hoje, eu sei que tem muita gente pouco posicionada no campeonato, mas o Botafogo entra em campo 15 para as 10. É. Tá certo? Competindo pela liderança. Eu sei que não é todo mundo que tem esse prazer, mas, pô... Ó, vamos ter mais uma... Faça um apelo. Vamos ter mais uma ou duas perguntas e depois os palestrantes... O Olaria não está, é o que me interessa, então... Mestre, você então que está em todas também, diga lá. Boa noite, Carlos. Boa noite, Nino. Boa noite, Mariana. Bom, agora o Carlos, agora nessa última participação, e também você falou muito a respeito do que eu ia perguntar, mas, de qualquer forma, tem um vídeo chamado Shift Happens, né? Que fala sobre as mudanças que estão acontecendo no mundo em velocidade cada vez maior. Shift Happens, tá, pessoal? Né? Quem entendeu errado aí, shift. Mudança. Então, o que acontece? Nesse vídeo, em um deles, né, que é uma série, ele diz que tem pessoas na faculdade hoje estudando coisas que, quando deixarem a faculdade, já serão completamente obsoletas. Profissões que nem foram inventadas. E estudando para profissões que nem foram inventadas, que é onde entra essa questão também que o Nepô falou. E aí entra essa questão do vídeo, que você comentou, né, sobre a meninada lá, dizendo, ó, no futuro esse teu marketing aí para mim já era, então inventa um marketing novo para mim, porque esse teu marketing para mim não serve mais para nada, passa, próximo. Só que a questão é a seguinte, no mundo de hoje, a gente vive no mundo de hoje. A gente lida com gerentes de hoje, a gente lida com gestores de hoje, nem todo mundo tem grana para investir numa startup, para pegar essa galera nova, com essa cabeça nova, botar essa galera para trabalhar, para destruir essa startup, criar de novo, enfim. Então, para esse pessoal que hoje está saindo de comunicação social, marketing, estudando coisas, marketing passado, comunicação social passada, só que com uma cabeça no futuro, trabalhando com ferramentas do futuro. A gente hoje tem o Google+, aí, que em alguns meses já tem mais de 25 milhões de usuários. Quer dizer, as ferramentas surgem, as pessoas vão até as ferramentas utilizá-las. Só que isso às vezes esbarra nos gestores. Você chega na empresa com uma ideia fantástica, uma ferramenta ótima,
com um plano bacana e o gestor fala assim, para de palhaçada e vai fazer o que eu te mandei lá, apresentação para reunião. Vai trabalhar, né? Vai trabalhar, isso aí, porra, para de palhaçada, ficar brincando de Twitter, porra, vai trabalhar. Então aí, num cenário como esse, por exemplo, como é que um cara que... Vamos esquecer o negócio de geração X, Y, Z, porque isso é sopa de letrinha. Como é que um cara que tem um interesse, realmente um cara jovem, que estuda, que participa de bons eventos como esse, que faz uma pós, que faz um MBA, esse cara é novo, às vezes não tem respeito, porque às vezes as pessoas não respeitam o profissional pela sua idade, o que é um erro muito grande. Mas aí como é que esse cara chega e enfrenta essa questão desses gestores que são gestores experientes, porém retrógrados, tecnofóbicos, enfim. Tá. Bom, primeiro que o Shift Happens tem em português, tem vários anos e tem até o wiki só do Shift Happens. Vale a pena se procurar na internet. Né? Segundo que, Luiz, também, se quiser falar alguma coisa depois, né, sobre essa abordagem do MBA, se está muito tempo nisso, pode ser interessante. E sobre a idade, né, antes deles responderem também, como a gente falou aqui, a Marina tem 24 anos. Né, toda vez que ela fala isso, eu duvido, e toda vez ela mostra a identidade, né, é uma aberração. Mas né, e aí, super doutora também, respeitada, etc. Eu lembro que quando a gente teve uma reunião aqui com os nossos professores do pós-MBA e do MBA, e só tem fera de mercado, uns 2 que fizeram mestrado ou doutorado em administração, tem que fazer uma prova da ANPAD, foram um aluno dela no curso preparatório para a ANPAD. Tá? Então, de fato, assim, a gente, até falei brincando aqui, aberração, mas a gente enxerga dessa maneira, né? Porque a gente não espera que o jovem contribua dessa maneira. Bom, então, eu acho que, né, a Mariana quer falar um pouco, mas Luiz, se você também quiser falar um pouco dessa questão do impacto dos cursos, né, nesse novo mercado. Acho que primeiro, falando a respeito dessa questão das ferramentas, né, que você falou muito na sua pergunta, eu acho que a resposta para isso, eu acho que é o que a gente está se propondo a fazer aqui na FGV, é ensinar as pessoas a pensarem, né? Aprender a pensar, aprender a por elas próprias achar soluções e não ferramentas. Se você faz um curso voltado para ensinar o cara a usar o Twitter ou a usar como ferramenta de marketing, você está datando o seu curso, né? A gente tem esse pensamento de fazer uma coisa mais, ensinar o cara a pensar a longo prazo, a pensar como ele vai usar as novas coisas sem necessariamente saber exatamente quais são essas coisas, né? E acho que esse é o cara que tem mais chance de convencer o seu chefe, né, o seu gerente, que ele está certo, de que ele é capaz de fazer alguma coisa, né? Eu não vou falar de novo sobre a idade, porque o Nino já falou, mas isso acontece muito, nas empresas isso acontece, e isso eu acho que, como acadêmica, né, isso acontece mais ainda, né? Tem uma descrença por parte até dos alunos, né? Mas aí é a mesma coisa, tem que mostrar que você sabe pensar coisas diferentes, né? Bom, eu acho que o que a Marina falou é exatamente a nossa proposta, quer dizer, muito mais do que fornecer receitas de bolo, não é que os professores não tenham, tem um monte delas. Mas o mais importante é que os nossos alunos consigam absorver teorias, sedimentar conceitos para avançar na realização prática de ações que efetivamente façam a diferença para o consumidor. Né? Então, a nossa proposta é exatamente essa que a Marina falou, né? Fazê-los refletir, pensar e agir, porque também só pensar e refletir também não leva a muitos lugares, fica mais no campo filosófico, que tem algum interesse, mas aqui a gente vive no mundo real e a gente precisa tornar essa filosofia alguma coisa realmente palpável e que dê sustentabilidade para a sociedade, para as empresas. Ó, quem tiver interesse, também uma autorrecomendação. Tem uma historinha que eu conto sempre do primeiro dia de aula para os alunos, que eu chamo de A Fábula da Neblina, e eu gravei um podcast sobre isso, tem que estar lá no blog, né, que justamente fala que a ideia não é tentar acabar com a neblina, que sempre vai existir neblina, que são os problemas da vida real, mas a gente tem que construir faróis, né, com frameworks, com teorias, para poder saber se localizar melhor e ver onde é que tem perigo, onde é que são os melhores caminhos. Vamos tentar, então, fazer mais uma pergunta para finalizar. Quem é que tem aí? Diga lá, mestre. Boa noite, meu nome é Alex. Eu tenho uma pergunta que vai de encontro a essa revolução que a gente fala, porque, assim, quando a gente trata da revolução que está acontecendo, a gente, impreterivelmente, a gente remete a outras revoluções que aconteceram. E uma coisa que me perturba, assim, que eu não consigo imaginar, é porque
todas as revoluções que aconteceram, que mudaram o rumo da humanidade, elas tiveram um tempo para acontecer e um tempo para se estruturar depois e formar uma... que ela existisse, né? Ela passasse a existir. Mas hoje eu vejo assim, essas revoluções acontecendo e a gente já colocando essas revoluções como quando elas começarem a existir mesmo, quando for realidade, elas terão esse tempo de serem maduras e pronto. A gente pensa assim, porque por nós estarmos no auge, como eles também estavam nas outras revoluções deles, a gente acha que essa seria uma não tão contínua assim. Porque eu penso assim, hoje nós pensamos 2.0 numa revolução 3.0, mas quando a gente chegar nessa 3.0 já pode ter uma 4.0. E as coisas cada vez mais rápidas. Eu fico imaginando se chega num momento em que isso dá um colapso. Eu não consigo pensar chegar numa situação em que acaba, porque alguém vai ter que chegar e falar assim, olha só, acabou, não dá mais. As coisas não vão ter tempo para acontecer, porque acontecem cada vez mais rápido. Você é geração Y, né? Achei que você ia falar que é a primeira revolução que a gente tem sem droga também, né? Você começou a viajar, eu falei, caramba, o cara vai... Olha, né, pô? Que essa foi fantástica. Primeiro eu vou responder você. O drama dos meus alunos hoje, aí o pessoal fala, poxa, a gente vê essas ideias todas, a gente queria antecipar e o mercado hoje não está contratando. Aí eu propus para o pessoal criar os agentes de mudança 2.0 anônimos, né? E o pessoal se reunir para ficar, poxa, a gente vai, não sei o quê. E aí só por hoje eu vou ser 2.0, só por hoje, né? E essa discussão que você está fazendo é importante pelo seguinte, nós estamos vivendo uma revolução informacional, uma revolução cognitiva, em que ela está iniciando uma nova era da civilização. Então, se a gente olhar para trás, em 1450, o que aconteceu naquele momento? Houve um empoderamento da troca de ideias na sociedade. Tem duas características desse empoderamento. Você tem mais informação e você amadurece enquanto cidadão, porque você passa a não depender de um filtro, de uma pessoa que faz a sua babá, e você escolhe o livro, na época, o livro que você queria ler. Isso era uma novidade para as pessoas. A pessoa não tinha essa opção, porque o livro manuscrito era muito caro. Então isso deu um amadurecimento para as pessoas, que resultou, 200 anos depois, a capacidade dele escolher o seu próprio representante. Então nós estamos nesse processo, eu diria que a gente está num tempo de 2 tempos, num jogo de 2 tempos, nós estamos nos primeiros 5 minutos do primeiro tempo, iniciando uma revolução cognitiva e informacional. Para acontecer a primeira revolução, a reforma protestante, que não foi uma revolução, foi uma revolta, aconteceu 50 anos depois de Gutenberg. Mas a primeira revolução social, ela acontece depois, já em 1789, com a Revolução Francesa, bastante tempo depois. Claro que o tempo agora é uma coisa diferente. E o número de pessoas que estão no mundo é diferente também. E a velocidade é diferente. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que pensar numa revolução cognitiva e uma revolução social. Para você ter essa revolução social, você precisa passar por um processo filosófico que a gente não entrou ainda, que é rever conceitos básicos. Por exemplo, hoje, qualquer empresário diz para você, uma empresa precisa dar lucro. Ele não fala, uma empresa precisa prestar serviço para a sociedade e, em função disso, dar lucro. Ele já fala, a empresa precisa dar lucro. Isso é uma aberração do ponto de vista ético, mas a gente aceita isso. Então, a gente começa a questionar isso, não para dizer, agora vamos entrar no comunismo, não é isso. Mas esse conceito do lucro que está estabelecido, ele é um conceito que coloca o consumidor numa situação muito complicada. O consumidor tem razão desde que o acionista tenha razão primeiro. E o consumidor está percebendo isso. Então é um processo longo, que é difícil a gente ter a noção. E aí que eu digo sempre às pessoas o seguinte, para você se acomodar, para você ter mais conforto nesse mundo de hoje, você precisa ter a noção do que está acontecendo. E essa noção do que está acontecendo, ela não está no mercado hoje, porque a Marina disse, as pessoas estão na universidade, as pessoas estão nos MBAs, as pessoas estão não sei o quê. Eu tenho isso várias vezes nas minhas turmas. O cara, meu irmãozinho, faz assim no Nepô. Nepô, vamos falar aí do dia a dia.
Vamos falar, me dá a receita de bolo, eu quero sair daqui para botar o Twitter. Eu falo, meu irmão, tem muito curso de Twitter no mercado. O que está faltando é você pensar o que vai fazer diferencial. Eu vou falar para vocês o seguinte, eu já vivi essa história de homepage, que agora é implantar rede social. Eu, quando comecei a fazer em 1995 minha empresa, eu cobrava 10 mil reais a minha homepage. 5 anos depois, na Central do Brasil, tinha um cara com uma banquinha oferecendo homepage a 5 reais. E fazia melhor que eu. Implantar a rede social, cara, vai estar na Central do Brasil. Meu irmão, eu opero o teu Twitter, deixa comigo. Tá entendendo? O profissional que vai ser valorizado no mercado será o profissional estratégico, porque as empresas daqui a 3 anos vão dizer, eu estou gastando muito dinheiro e não estou recebendo nada com essas redes sociais. Como é que eu faço para receber dinheiro? Aí vai chegar alguém e vai dizer, peraí, meu irmãozinho, vem cá que a gente vai conversar. E aí vai ser a hora que o cara vai começar a ganhar um salário, que aquele cara que está operando o Twitter não vai ter mais o salário. E é para esse mundo que vai precisar desses profissionais que vocês têm que mirar. Essa é a visão estratégica profissional que as pessoas têm que ter. Está entendendo? Se capacitar para isso. Trabalhar nos dois mundos. Ah, beleza, beleza, beleza. Fingir que está tudo bem e está se capacitando pelo outro lado. Ninguém vai impedir você fazer isso. Mas você vai ter que ter essa estratégia pessoal. Pessoal, mais uma pergunta fantasticamente importante para a gente poder fechar por causa da hora. Não, Luiz, quer falar alguma coisa para a gente fechar? Então, Marina e Nepô, dá o último obrigado, graças a Deus. Não, obrigado, graças a Deus, né? Mamãe, etc., aquela coisa toda, beijinho. Pessoal, muito obrigado por terem vindo até aqui. Muita gente no Twitter falou, que pena que eu não posso, né? Tá chovendo, etc. Tô todo molhado, não sei o que, desistiu. E vocês fizeram essa força e estão aqui presentes, tá? Foi muito bacana. Já é o terceiro fórum da Luiz que a gente faz. O primeiro foi em BH, o segundo em Porto Alegre. Agora aqui no Rio de Janeiro, vamos ter também em São Paulo, aí nos próximos meses. Eu aprendi muito com a Marina e com o Nepomuceno. O Nepomuceno eu brinco que a cada vez que a gente se esbarra na rua e conversa 5 minutos, eu saio de lá nervoso, achando que eu não sei nada da vida, converso com a minha mãe, choro em casa, etc. E a Marina é outro posto de conhecimento. Eu estava falando com o Luiz, falei assim, Luiz, eu dou aula de marketing digital há muito tempo, ela traz esses conceitos de comportamento do consumidor que a gente acha que sabe, e a quantidade de teoria que tem por trás que a gente não consegue nem associar, né, para esse novo mundo, achando que é tudo novo. Tá? Então acho que vocês também tiveram esse privilégio de poder aprender bastante. Valeu para todo mundo que veio aqui, né? O Renato, o Márcio Ferreira, o @BigDigo e tantos outros aí, né? O João, tá? A FGV aqui no Rio, a Bianca também pelo trabalho todo. E aí o Nevô, você está me sacaneando? Vai lá, Marina. Fala você então, depois o Nevô para encerrar. Obrigado. Não, é isso que o Nino falou, né? Só agradecer mesmo a presença, agradecer vocês terem vindo mesmo com a chuva, com o engarrafamento, com tudo. Ficar à disposição de vocês para qualquer pergunta, qualquer coisa, por e-mail, por Facebook, por Twitter, por qualquer coisa, pessoalmente. E só isso mesmo, agradecer. Obrigada. Bom, também queria agradecer ao Luiz, a Fundação Getúlio Vargas, ao Nino, que tem me dado muita força, né? Foi meu coordenador lá na faixa, agora está me trazendo aqui para a Fundação Getúlio Vargas, que eu venho como considero uma medalha, né, de a gente conseguir estar aqui num espaço importante, da gente poder começar a trabalhar essas questões para pessoas que vão ter poder de decisão dentro das empresas, quer dizer, tem esse papel, acho que é uma coisa legal. Amanhã eu vou estar postando, eu fiquei pensando para a palestra, vou postar algumas reflexões que eu fiz aqui amanhã no meu blog. Quem não me acompanha no Twitter é @cnepomuceno, né? E quero agradecer muito a vocês, acho que foi um debate muito legal. E quando a gente conversa, a gente sempre sai diferente, né? Esse é o grande salto de qualidade que a gente está tendo que aprender, que a gente perdeu. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Dominique Volton, que ele diz o seguinte: nós estamos extremamente conectados, mas nós estamos vivendo uma grave crise de comunicação. Nós temos uma dificuldade muito grande de se comunicar. Eu percebo que os meus alunos conseguem se comunicar com todo mundo, mas não conseguem se comunicar dentro da sua própria turma. Então eu acho que a gente tem que tentar aprender esse diálogo. O mundo hoje precisa desse diálogo e as empresas desaprenderam a conversar. Esse mundo vertical, as empresas não conversam. E eu acho que o grande aprendizado que a gente vai ter no futuro é uma coisa muito simples: a aprender a dialogar. É isso que as empresas vão precisar fazer, e o papel do profissional de marketing é se capacitar para isso e ajudar para que esse diálogo possa acontecer.
sair do monólogo e caminhar para o diálogo. Muito obrigado.